Bom dia, pessoal. Vamos tentar, olha, paciência com a gente. Nós somos nós três aqui, vocês junto com a gente, que ótimo. O pessoal está chegando, né, na sala. Nós temos aqui 300 pontos. Vai ser mais uma web sobre PrEP, daquelas que a gente faz uma, duas, três vezes por ano, sempre que tem alguma novidade, sempre que a gente quer trocar uma ideia com vocês, para trazer algum aspecto importante na implementação e no avanço da implementação da PrEP no estado de São Paulo. Hoje estamos aqui na Coordenação Estadual de ST-AIDS, dia 21 de maio de 2024, e a nossa web é das 9h30 às 11h30, começamos com um pouquinho de atraso. Estamos aqui na sala Cristina Lancamer Martins, nossa RT, aqui da enfermagem, agente dupla. Adriano já está de olho nela ali, estou vendo a Adriana ali de olho na Cris, porque a Cris trabalha tanto no programa municipal de São Paulo, aqui, de STAs de São Paulo, quanto na coordenação estadual de ST-AIDS. Então, ela é um agente duplo, por isso que o Adriano está de olho nela aqui. Brincadeira, hein, Adriano? Brincadeira, bem-vindo. Brincadeira, brincadeira. Aqui do meu lado está a Denise Lotufo, que tem feito as capacitações de PrEP, tem estado com a gente, a nossa infectologia prepeira Amor, né? E o bacana disso é que as discussões da gente têm sempre essa pegada programática e também essa experiência prática, né, do atendimento que ela faz. E para quem não conhece, a Denise também, aqui eu já vou dizendo, ela trabalha com genotipagem, atende as pessoas vivendo com HIV, tem uma infecta aqui multifunção aqui no programa, tá? E com a PrEP, ela está desde o início com a gente aqui na implementação da PrEP no estado. E eu sou Karina, sou de formação, sou psicóloga, trabalho aqui no estado na coordenação também há bastante tempo e estou na implementação da PrEP desde 2018, juntinho com vocês, primeira leva, segunda leva, enfrentando todas as dificuldades e colhendo os frutos do nosso trabalho junto com vocês aqui no estado. Bem-vindos, bem-vindas, pessoas bonitas aí no vídeo, nossos conhecidos aí, a Paula, eu estou vendo a Paula. Muita gente eu não vejo porque simplesmente está sem o vídeo, a gente não consegue ver. Mas a Nelly, né, nossa amigona do pessoal, a Maria, enfim, eu vou ter que citar todas vocês, gente que a gente que acompanha o Marco, gente que está com a gente todos esses anos, enfrentando as dificuldades e vencendo, na maioria das vezes, encontrando lá um caminho, Eliane de Bauru, e assim vai, ó, Caraguá, Sônia, e aí vai. Beleza que vocês estão aqui com a gente. Essa reunião eu espero que esteja sendo gravada, o Robson também, que esta esteja gravada para que a gente possa ter acesso depois, consultar alguma coisa que interesse, né? Então, vamos dar início à nossa web de PrEP hoje. Né? O assunto é persistência, a gente persiste mesmo, mas a Denise vai dar outra conotação para essa palavra, mas eu vou dizer que a gente persiste. Né? 2018, 19, 20, 21, nossa, já tem muito tempo que a gente está com PrEP. Já tem muito tempo. Então, vamos lá. Vocês vão poder mandar. Você conseguiu entrar aí por acaso? Já no meu e-mail, vai estar no vídeo. A Cris vai conseguir entrar daqui a pouco no chat também, vai conseguir ler lá, que a máquina é um pouquinho lento, né? Mas a gente vai conseguir chegar lá. E também se a gente vai abrindo a palavra para vocês em alguns momentos para a gente pegar algumas dúvidas, alguma questão importante na questão da PrEP. Vamos fazer um apanhado geral para quem está chegando, porque vamos lembrar, né? A PrEP já tem bastante tempo, mas tem gente sempre gente nova, municípios novos, serviços novos, equipes novas. E uma das funções dos velhos de guerra que estão nessa reunião é dar esse suporte, né, para a gente avançar, ajudar as equipes que estão chegando, pegar na mão e ajeitar o processo, mostrar que é factível, que não é, em alguns momentos não é fácil, mas é factível e que tem várias saídas criativas possíveis. Né? E isso a PrEP tem mostrado para a gente. A Denise vai apontar várias modificações que a PrEP sofreu, inclusive no atendimento dos pacientes ao longo desses anos. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e antes de eu passar a palavra para ela, eu quero mostrar para vocês
Sumiu, né? Cadê ela, coitadinha? Oh, meu Deus. Tá marcada ali naquele. Bem aqui, acho Mas que. não é, Tem amiga. que abrir primeiro, peraí. Vou ver se ele não está entendendo. Ah, essa coisa. Tem que Preciso voltar, preciso achar ela. Ela sumiu. Peraí. Não, aquele. Não, gente, desculpa a minha incapacidade. Peraí, eu vou conseguir. Mas você tinha aberto. Eu vou conseguir. Olha ela Agora. aí. Agora eu vou. Então, se vocês não tiver, vocês estão vendo, vamos lá. Vamos lá. PrEP, é preciso persistir? Isso é o nosso tema principal de hoje. Vamos ficar agora. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que bacana a comparação. Todo mundo deve conhecer, esse é um painel. Esse painel está disponível numa página aids.gov.br. Quem jogar no Google painel de PrEP cai aqui, seleciona São Paulo. Então é possível a gente comparar usuários iniciando PrEP, né, entre 22 e 23, a gente já vê um crescimento importante, porque iniciando são, no caso, pessoas novas entrando. Então, isso é um reflexo, inclusive, da ampliação da rede de serviços, né? Então, a gente vê que em 2022 a gente tinha 14.290 iniciando a PrEP e a gente tem, em 2023, 21.698, quer dizer, é um aumento considerável, tá? É claro que aqui a gente, inclusive, tem uma forte influência em termos quantitativos das estratégias muito bem sucedidas aqui do município de São Paulo. Então, uma boa parcela desse aumento também, esse incremento, a gente deve às novas estratégias de oferta da PrEP aqui no município, para além dos serviços do interior, que tem tido um atendimento mais tímido, inclusive pelo próprio porte dos seus municípios e número de serviços. Outro aspecto que eu queria ressaltar, e aí em homenagem à nossa enfermeira aqui presente, nossa referência técnica, é a proporção de enfermeiros hoje prescrevendo PrEP, o aumento, olha a aceleração dessa curva desde que foi permitida a prescrição pelos enfermeiros, né? Em 2010, de 2020 para 2022, a gente sai de 8 e vai para 38% das prescrições. Essa inclinação dessa reta, quase uma reta em ascensão ali, é impressionante. Então, isso significa que nossos enfermeiros estão aderindo à proposta de assumir o atendimento também da PrEP, fazendo a prescrição, inclusive. 38% se a gente olha para os serviços públicos, né? Essa proporção, talvez vocês encontrem ela menor em algum lugar, porque ela inclui a prescrição nos serviços privados, que é exclusiva da categoria médica. Então, quando a gente olha o conjunto total, em alguns momentos você vai ter de 38 para 32, mas, enfim, estamos acima de 30% de prescrição por enfermeiros. Agora, vamos lá. Isso é importante a gente olhar junto. Do lado direito, vocês veem um mapinha em verde. Então, isso é importante que a gente entenda juntos isso, né? Como é que, para atender PrEP, a gente precisa dispensar medicamento antirretroviral. Para dispensar o medicamento antirretroviral, esse medicamento chega em unidades dispensadoras de medicamentos, que são esses municípios em verde. Então, se a gente olhar para o estado, é assim que estão distribuídos as UDMs que recebem os antirretrovirais que vão para a PrEP. Contrapartida, a gente olha para o lado esquerdo e vê serviços cadastrados que atendem PrEP, tá? Então, em azul, eu tenho os serviços e do lado esquerdo eu tenho as UDMs. O em azul são os serviços que estão, inclusive, na página do CRT, onde as pessoas podem consultar o serviço mais próximo de si. Chama a atenção que, infelizmente, a gente tem um GVE, um grupo de vigilância epidemiológico ali, de Presidente Venceslau, no biquinho do nosso estado, que não tem
nenhum serviço cadastrado, nenhum serviço para PrEP. Isso é extremamente preocupante nesse momento, porque a gente tem todos os demais GVS com pelo menos um serviço disponível para o atendimento. Ah, Karina, mas tem serviço ali que não coincide com o DM. Sim, ele prescreve e encontra uma maneira de fazer essa dispensa, ou ele está com medicamento emprestado da farmácia, ou ele está encaminhando a pessoa para unidade dispensadora mais próxima com a prescrição, enfim. Isso tem vários arranjos que vocês aí nas regiões têm feito para facilitar o acesso à medicação na PrEP. Mas eu queria chamar a atenção, parabenizar o Estado, que a gente está com todas as regiões com pelo menos um município com PrEP, mas isso não é suficiente, tá? E a gente já vai ver por quê. E chamar a atenção aqui do nosso GVE de Presidente Venceslau, que realmente, né, não está atendendo a sua demanda regional. E como é que eu sei disso, que tem uma demanda regional? É só olhar para esses próximos mapas, que é muito bacana e fala para a gente sobre a necessidade da regionalização do atendimento. Vocês viram, né? Uma pergunta, uma questão que todo mundo precisa pensar. Né? Todas as pessoas que vivem no estado de São Paulo têm direito à PrEP. Todos os municípios têm unidade dispensadora de medicação? Não. Demanda eu tenho no estado todo. Então, vejam aí na tela de vocês, à direita, o mapa com os municípios em roxinho. Isso são municípios com usuários de PrEP, tá? Então, se eu olhar ali no biquinho de São Paulo, eu tenho usuário de PrEP em Presidente Venceslau. Eu estou usando só como exemplo, mas isso acontece. Gente, por favor, olha o microfone. Olha o microfone, gente, por favor. Microfone aberto. Microfone aberto. Conseguiu? Meu santo, nossa. Agora estão te ouvindo mais. Peraí. Então, eu não tô com acesso a tirar microfone aqui. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, por favor, desliga o microfone. Bom, eu vou ter que continuar mesmo, eu não consigo ver a pessoa. Então, voltando, olhem para esse mapa em roxinho, a gente tem usuários de PrEP em todo o estado, e à esquerda eu tenho os locais de dispensa de PrEP. Então, vocês podem ver que todos os roxinhos estão sendo encaminhados, estão acessando a PrEP nos municípios que estão ofertando atendimento, que precisa ser um atendimento regionalizado, tá? Para dar conta, como eu disse sempre, quanto mais a gente tiver municípios atendendo, menos vai pesar para todo mundo esse atendimento. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente atende gente do estado todo, né, gente? Do estado todo. Município de São Paulo, inclusive. E aí, assim, as unidades dispensadoras de medicação, elas entregam o antirretroviral tanto para o setor público quanto privado. Então, além de tudo, nessas unidades dispensadoras, a pessoa que chega com uma prescrição feita num consultório privado também vai buscar o seu medicamento lá. Então, as unidades dispensadoras fornecem a PrEP para todo mundo. E o atendimento, de preferência, é também regional. Eu posso negociar realização de exames, alguns acompanhamentos, eu posso compartilhar esse acompanhamento? Posso. O importante é atender, não deixar esse atendimento exclusivo para os munícipes dos seus próprios municípios, tá? Eliana, acabou de falar aqui, porque tem de atender o privado também. É isso mesmo. Aproveita esse comentário que ficou ao ar, esse comentário aqui muito perfeito. Precisa atender o privado, na dispensação da medicação, precisa atender o público e precisa atender regional, porque é só assim a gente vai atender e vai conseguir avançar, né, na prevenção e na ampliação do diagnóstico precoce e na prevenção do HIV. Tá? Vamos lá. Agora eu mudei, agora eu consegui. Bom, eu parei de compartilhar para poder encontrar essas pessoas que estão compartilhando suas opiniões com a gente.
Tem um monte de gente com o microfone aberto, olha lá. Então, vamos lá. E aí eu vou voltar então agora para o compartilhamento. Eu queria passar esse recado para vocês, que eu sei que isso é um problema, é uma questão que a gente precisa discutir em algumas regiões que estão restringindo atendimento, mas eu queria que dar esse alerta para a gente, que qualquer restrição vai ser diminuição de acesso para as pessoas que precisam de PrEP. Eu vou voltar na apresentação, quer dizer, estou tentando, né? Meu Deus. O meu eu tirei. O meu eu tirei. Ai, meu Deus. É que eu não estou conseguindo, gente. Eu só rindo mesmo. Agora eu preciso voltar lá. Eu saí para poder mexer na, na coisa e agora eu preciso voltar lá de algum jeito. Peraí. Porque eu estou ao mesmo tempo fazendo host, ao mesmo tempo Voltou, Karina. falando, ao mesmo tempo vendo o chat. Estou ficando doidinha aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Engraçado, para vocês, a gente está compartilhando a tela. Apareceu a apresentação. Está compartilhando sim, Karina. Olha só que incrível, não? É que agora eu não vejo vocês, eu estou completamente. Não? Ah, é porque deve ter. Você está compartilhando a apresentação da Denise, Karina. Eu sei, que bom que você está vendo aqui. Você não sabe o que eu estou vendo aqui, entendeu? O problema. Sai, O quê? sai e volta. Sai Agora, e volta. vocês estão vendo então a apresentação? Não, agora não. Da Denise. Olha que Sim. louco! Ela está primeira vendo, que ela tá vendo. Só a gente que não está vendo, Denise. Ai, que legal, gente. Olha, é incrível. Bom, então a gente vai fingir que está vendo vocês. Vamos lá. Volta para sua apresentação. Você tem que parar de compartilhar essa É a mesma, né? e voltar para e abrir de novo a sua apresentação na área de trabalho. Eu vou ter que fechar tudo, né? É melhor você sair. A gente fica aqui mandando boas vibrações. Não, eu não posso sair. Se eu sair, depois acho que nem entro mais, né? Você já imaginou com essa incompetência toda, pelo amor de Deus, não faço, não posso fazer isso. É duro, viu? É duro a gente ficar com essa. É duro ser eu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É engraçado que para mim ela não aparece. Acho que ela não está aparecendo. Para você aparece, Andréia? Sim, só a da Denise está parada, está fixa, ela não se mexe. Não se mexe? Ah, tá bom. E agora? Vamos lá. Não se mexe. Mexeu? Mexeu. Ê! Eba! Uhul! Obrigada pela paciência, viu? Eu agradeço muito. Vamos lá. A Denise está aqui então com a gente. Tá bem enquadrada? Porque eu não estou vendo ela agora. Tudo bem. Você está vendo ela direitinho? Tranquilo. Então Tá vamos em ótimo. frente. Obrigada pelo feedback. Bom dia a todo mundo. Então, a Karina já deu as broncas dela aí. Que bronca nada, Denise, eu estou chamando, mas não faz assim, Denise. Acabou comigo. Não, mas acho que isso aqui, que é mostrando a importância que é, né? Esse trabalho todo, desses anos todos, né, Karina? Primeira onda, segunda onda. E a gente tem consciência que a ideia é crescer muito mais, né? A gente sabe que vai ter mais efeito, né? A prevenção vai ser melhor quanto mais gente estiver usando. E quem é essa gente que precisa estar usando? Quem precisa, né? Então, lembrar, né, que a partir de 15 anos, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa que esteja vulnerável ao HIV. Então, não tem nenhum grupo específico, é para quem precisa mesmo. E vou dizer que, assim, a prescrição, o entendimento é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, quem que não pode fazer PrEP? Só duas situações. Uma pessoa que tenha a função renal alterada, né, com clearance muito baixo, porque a gente sabe que o tenofovir
pode afetar o rim, então essa pessoa não pode iniciar a PrEP com o esquema oral que nós temos. E, obviamente, se a pessoa fizer o teste rápido e for HIV positivo. Então, só tem essas duas situações óbvias, assim, que a pessoa não poderia usar a PrEP. Com relação a efeitos adversos também, a gente sabe, né, a gente que tem feito tanto tempo, que são muito leves e são de início e logo eles se resolvem, muitas vezes espontaneamente, e em termos de interação medicamentosa, não existe nenhum medicamento que é contraindicado. A única atenção se dá com relação ao anti-inflamatório, que, aliás, todo mundo devia ter esse cuidado de não exagerar no uso de anti-inflamatório por conta da função renal. Então, vocês vejam que é tudo muito simples mesmo, né? Então, eu vou dizer, a gente vai falar sobre o nosso esquema de PrEP oral, que existem duas possibilidades, né? A gente usa o mesmo medicamento, que é a combinação de tenofovir e tricitabina, em dose fixa combinada, no uso diário, né? Óbvio, diariamente, e sob demanda, que você teria que começar com 2 comprimidos, de 2 a 24 horas antes da relação sexual, e manter por mais 2 dias. Né? O sob demanda envolve o uso do comprimido durante a relação sexual. Durante não, né? Na faixa, né, que você vai ter a relação. Acho que esse quadro explica melhor, né, os 2 comprimidos antes, e isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que assim, a nossa função é, primeiro, a gente entender muito bem o que a gente está fazendo, para poder ensinar a pessoa. Então, a gente tem que explicar para a pessoa, olha, profilaxia pré-exposição. Então, você não pode começar uma relação sexual sem ter remédio circulando no teu sangue. Então, a pessoa tem que entender que tem que começar pelo menos 2 horas antes, pode ser até 24 horas antes, né? Mas, assim, você não pode iniciar o ato sexual sem ter 2 horas do remédio circulando. E, da mesma maneira, pela dinâmica viral, também você não pode parar nesses 2, você tem que manter mais 2 dias. Então, a gente explicando isso, a pessoa vai conseguir entender. E a gente tem que explicar até a pessoa entender mesmo, né? Para não ter furo no uso do PrEP sob demanda, que é muito interessante, né? Para um determinado perfil de pessoas. E se ela continuar tendo relação, é só manter um comprimido diário, né? Então, se deu match lá, se a relação tá legal, ela vai fazer praticamente uma diária. E o cara sumiu, não teve mais relação, manter 2 dias. Então, não pode esquecer disso, né? 2 antes, 2 dias depois, né? Sempre o número 2 na cabeça. Se tiver uma pergunta, na tua experiência, os pacientes, eles entendem isso? Eu queria que você comentasse assim, na hora que você explica, você acha que as pessoas entendem, elas têm muita dúvida, como é que é isso? Não, eles normalmente entendem sim, mas tem pessoas que chegam e falam, olha, eu não consigo, se pintou um lance, eu não consigo esperar 2 horas, então isso não é para mim, entendeu? Então é muito do perfil da pessoa, mas é isso, a gente tem que explicar uma linguagem, né, simples e que a pessoa consiga entender dessa questão que é pré. Então não adianta você querer tomar em cima da hora, né? Então tem que manter 2 dias, porque o vírus está lá circulando ainda. Então esse conhecimento é fundamental, né, para a pessoa não correr risco, né? Para quem, então, a PrEP sob demanda é recomendada? Homem cis. Então, qualquer homem cis. Então, pode ser homem, pode ser hétero, são os sortudos da PrEP sob demanda. E mulheres trans que não estejam usando hormônio à base de estradiol, porque não houve estudo, né? E havia uma dúvida com relação a se o hormônio interferia com a PrEP diária, isso já foi sanado, a PrEP diária você não tem interferência com o hormônio, mas a sob demanda não tem estudo, então fica homem cis e mulheres trans que não usem hormônio. E para quem mais é? Para a pessoa que considera conveniente, que entenda bem, né? E que tenha relação com menor frequência. A média ideal seria uma relação por semana, né? Cada relação envolve 4 comprimidos, como a gente falou. Se ela tiver uma por semana, ela vai tomar 16 comprimidos no mês, né? Metade do que ela tomaria no diário. Então, tem um perfil de pessoas que é interessante a PrEP sob demanda. E, logicamente, que a pessoa tem que se sentir capaz disso que eu falei, né? Esperar 2 horas, né? Ou se programar para ter a relação e lembrar dos 2 comprimidos os 2 dias depois. E para quem... Posso pedir para a Cris comentar? Você falou que acha... Posso... legal, eu queria que ela comentasse, porque a Cris, vocês devem estar vendo ela aí no vídeo também, ela também atende PrEP na rua, atende PrEP, enfim, essas PrEPs... enfim, tem várias modalidades, a gente não vai estender, mas a Cris também atende. Cris,
Quando você atende a PrEP na rua, por exemplo, essa questão de sob demanda e contínua é uma questão para as pessoas? Não, geralmente, já tive a oportunidade de estar em ações extramuros e que a maioria das PrEPs que eu iniciei foi a sob demanda. E as pessoas também, eu acho que essa questão do conhecimento que a Denise fala é super importante, porque tem gente que já vem com aquela demanda específica, né? É interessante, é uma oportunidade que a gente também não deve perder e aproveitar e orientar, né, sobre a questão. Então, a maioria das pessoas já fala assim, pouquíssimas falam que não conheciam, e muitas vêm, mas e a sob demanda? E aí já vem com uma outra questão, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho uma função renal que não é das melhores, eu estou sempre limítrofe, e aí o que você indica? Então, eu acho que é interessante a gente não perder essa oportunidade, também ter essa segunda opção, né, para essas pessoas. Tem uma dúvida, que aí eu já entrei no chat aqui, então se o pessoal quiser também já pode para a gente ir interagindo. O pessoal tem assim, pacientes em uso de PrEP, que tem sempre o clearance de creatinina limítrofe, 55, 60, e a dúvida cruel das pessoas, né? Interrompe, né? E além de ter essa função renal, esse clearance aí limítrofe, também faz uso de whey, né? Enfim, então tá sempre, além de outros anabolizantes. Então, qual é o dilema? Suspende a PrEP, ou se tem outro exame que a gente pode fazer além dos exames que a gente tem um recurso no SUS, mas a gente sabe que também tem um recurso do privado, né? Que é deixa eu ver se a cistatina C. Então, e aí, eles estão querendo saber o que você indica. Se o paciente tem a possibilidade sob demanda e a questão desse outro exame. A gente vai falar mais de função renal para frente, mas eu acho assim, a gente fica sofrido, mas na verdade isso é um problema do paciente, né, do usuário, porque aí você tem que expor a ele, falar, olha, essa é a situação, né, e logicamente essa questão da cistatina é real mesmo, porque assim você ficaria muito mais tranquilo com a cistatina C, porque é um exame que assim, se tiver alterado, ele indica que é alteração da função renal mesmo, que muitas vezes não é da função renal. Então essas pessoas é muito comum, né, as pessoas tomarem muito proteína, suplemento, e acaba sobrecarregando, né? A creatinina é proteína degradada, né? Então, aquelas pessoas musculosas, então é bem complicado, mas eu sempre divido, né? Porque realmente, eu falei sinceramente, é um problema nosso, né? E aí a pessoa tem que ver, então, de repente, dar uma segurada nas coisas que ela toma, se possível, conseguir a cistatina C, a gente tem dificuldade mesmo. Mas nesse caso, então, se a pessoa tiver indicação de sob demanda, ela pode optar por menos comprimidos, não é isso? Claro. Mas o que eu ia dizer era justamente isso. Sempre tomar cuidado com a segurança. Então, você fica muito preocupado e fala assim, tá 60, tá 55, eu vou suspender sua PrEP, e aí a pessoa acaba se contaminando, entendeu? Então, a gente tem que ter, por isso que eu falo que tem que ser muito amarradinho, porque se a pessoa falar, olha, não adianta, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que tem o clearance alterado, mas ela é alterofilista que fala? Não, é fisiculturista, né? Então, assim, ela tem muita proteína, muito músculo, e realmente, né, a nefrologista até está acompanhando, ela vem alterada, assim, e a gente fica nesse drama, que a pessoa é vulnerável, né? Então, o que eu recomendo, dividir com a pessoa, né? Se possível, sob demanda, mas só se for possível mesmo, né? E aí, se for, né, assim, se tiver a dúvida se realmente a função renal está alterada, esse exame de cistatina é uma coisa que, sei lá, que acho que de repente a gente tinha que batalhar, né, para a gente sofrer menos. Bom, voltando aqui na quem não pode usar sob demanda, mulheres cis, não houve nenhum estudo em mulheres com relação à PrEP sob demanda, e provavelmente ninguém se animou muito para fazer, porque é realmente diferente a concentração do inibidor de integrase, da PrEP mesmo, né, do tenofovir, que estabina, em região vaginal, em região anal. Então, por enquanto, mulheres cis e homens trans, você não pode fazer sob demanda, só pode fazer a diária. Qualquer pessoa que esteja usando hormônio à base de estradiol, pessoas com infecção crônica de hepatite B que têm indicação de tratamento. Por que isso? Porque tanto o tenofovir como a tricitabina tratam a hepatite B. Então, você não pode ficar
parando, voltando, parando e voltando. Mas pode ter pessoa com infecção crônica de hepatite B que não tem indicação. Então, é uma coisa a se conversar. E TAF, porque a gente não tem TAF, a gente só tem TAF no Brasil recomendado para tratamento de hepatite B, em nenhuma outra situação. Sob demanda não foi estudado. Como eu estou falando assim, né? Não sei se você percebeu, eu estou falando assim, a pessoa chegando, né? Quem é que deve usar, como pode usar. E se a pessoa chegar sintomática, né? Procurando a PrEP, mas está com febre, apareceu um rush, está com os gânglios, quer dizer, você suspeita de uma infecção aguda. Então, aí é complicado você começar com a pessoa sintomática. Então, aí você colhe uma carga viral e orienta muito essa pessoa, que ela não pode se expor, que ela pode estar numa infecção aguda, que normalmente a carga viral é altíssima, a chance de transmissão é muito grande. Agora, se a pessoa chega assintomática, está em período de janela, né, tem histórico de ter relação há mais de 72 horas, a gente antigamente ficava num dilema, né? Ah, ela está em janela, o que a gente faz? Espera passar a janela. E a gente já aprendeu que não tem essa história, né? Quem está em janela vai continuar em janela. Se a pessoa está assintomática, teve exposição a mais de 72 horas, você inicia a PrEP depois de um teste rápido negativo e você vai ter essa segurança de sair, se ela realmente estava em janela ou não, no retorno de 30 dias. Por outro lado, se a exposição for menor que 72 horas, aí vocês lembram bem, né, da nossa amiga PEP. Então, a pessoa tem indicação de fazer PEP, 28 dias, volta no serviço já no 29º dia, faz um teste rápido, está negativo, já começa a PrEP. Acho que isso a gente já falou muitas vezes e vamos continuar falando. Agora, os exames de triagem, né? Então, o mais fundamental a triagem para o HIV, exames para IST, para hepatites e avaliação da função renal. Mas eu vou focar mais na questão, primeiramente, do teste rápido, porque houve uma mudança. Então, a gente tinha que o teste rápido poderia ser, esse exame de triagem poderia ser só por sangue. Então, era só teste rápido e sorologia. A partir desse ano, com essa nota técnica, né, foi aberta uma brecha, né, que na situação de teleatendimento, o autoteste pode ser feito com o autoteste que a gente conhece, né, que é de fluido oral, pode ser feito para início. Né? Nessa linha que a gente está falando, da importância que mais pessoas acessem a PrEP. Né? E o teleatendimento é uma maneira super eficaz, né, de acesso. Então, nessa situação de teleatendimento, a pessoa pode sim fazer fluido oral para início, né? Só nessa situação de teleatendimento. E para início, né? Porque você pode ter situação de teleatendimento para retorno e pode ser tranquilamente o fluido oral. Acho que a grande questão que a gente sofria, né, Karina, tem uma janela mais prolongada. Hoje a gente sabe que a grande questão é a maneira de fazer o teste, né? Então a pessoa tem que ir na internet ver ou ler corretamente a bula, porque é mais fácil na internet, ninguém pode ler bula, né? Mas ver como é que é feito. Até depois, se o pessoal quiser, acho que é legal uma das duas aqui, especialistas, mostrarem como é feito, né? Então, ele é um instrumento importante, sempre a gente recomendou para a pessoa ter com ela, para dar para parceria, né? Que é uma maneira de você lidar com os pares. E se o resultado der reagente, ele não é um teste diagnóstico. Então, você tem que procurar o serviço, você continua em PrEP, rapidamente procura o serviço para fazer o teste rápido. Eu acho que só valeria a pena, então, talvez você só reforçar esse ponto, que hoje, então, o autoteste está liberado. O autoteste está liberado para início? Para início. Para início. Quando você não tem... Em teleatendimento. Em teleatendimento. Então, vamos deixar isso bem claro, gente. Vamos deixar isso bem claro. Então, a pessoa chegou no serviço. Eu dou um autoteste e falo, faz aí? Não, vamos combinar. Né? Eu estou presente no serviço, eu tenho teste rápido no serviço, e é o teste rápido feito pelo profissional no serviço e tal. Então, o autoteste continua não substituindo. Não, isso é importante nisso, porque assim, tá um rolo isso. Tá um rolo esse negócio de autoteste substituindo o teste rápido no serviço. Não é substituição. Você está falando em teleatendimento. Então, por exemplo, conta como é isso, né? Como é que é a relação do autoteste no teleatendimento? Dá um exemplo. Eu acho importante a gente diferenciar, né? Que essa abertura que houve foi para início, porque início antigamente era só sangue, não podia ser fluido oral.
Então, teve essa abertura, porque autoteste já era factível já há algum tempo que a gente faz. Então, a pessoa não conseguiu vir no serviço, ela fala, não consegui, mas lá. Então, você consegue fazer o teste? Eu tenho aqui em casa. A pessoa faz o autoteste e manda a foto para a gente vai falar da Você importância. está falando de teleatendimento. Quem está nos ouvindo não faz teleatendimento. Então, é isso que eu queria que você descrevesse. Como é esse teleatendimento, entendeu? Porque quem está nos ouvindo está fazendo a PrEP, a maioria das pessoas está fazendo a PrEP no serviço sem teleatendimento, que é um tipo de rotina. Quando você fala, eu incluí o autoteste, ele já está no teleatendimento da PrEP, é legal você descrever, porque muitas pessoas não visualizam isso. Não, porque, não sei, deve ter gente que tem essa vivência, né? Você tem um celular institucional, aí o usuário fala, eu não consegui, meu remédio acaba hoje, Você pode conversar, quer dizer, né? Aí não é bem um teleatendimento, você está conversando por WhatsApp. Ele faz o teste, né? O teste está negativo, aí ele vem do serviço pegar o remédio e aí colhe o restante dos exames. É um facilitador, né? Que a gente pode usar com relação a isso. Então, só frisando que o autoteste oral, o autoteste que agora é só o fluido oral, ele pode ser feito em situações, né, na continuidade da PrEP, mas para início também na situação de teleatendimento. Os exames de IST, né? A gente falou já milhões de vezes que as ISTs elas podem aumentar a chance, né, de a pessoa adquirir o HIV até 18 vezes, né, quando é úlcera genital, mais comum sífilis, né? A gente já sabe que os casos de IST já estavam aumentando há muito tempo, e a PrEP, no nosso entender, veio para dar uma regulada nessa história, porque a gente pega essas pessoas jovens que estavam aí pela vida e cada 4 meses a gente faz exames, né? De sífilis e para clamídia e gono a cada 6 meses. Sífilis, a gente sempre reforça, que é uma coisa que, para quem sabe, fica cansado de ouvir, mas assim, se a pessoa já teve sífilis, não adianta você fazer o teste rápido, porque é um teste treponêmico. Então, se a pessoa já teve sífilis, você corta o teste rápido, vai ter que ser sempre por VDRL, um exame não treponêmico, a cada 4 meses. Clamídia e gono, o Ministério estava prometendo há muito tempo e agora chegou, né, kits para coleta urina, orofaringe, anal, vagina, colo, enfim. E aí seria a cada 6 meses. É muito importante, a gente tem muita forma de clamídia e gono assintomática e que as pessoas vão transmitindo. Então, volto de novo a falar, a PrEP é uma maneira da gente estar controlando essas ISTs que estão enlouquecidas. Hepatites. Então, eu vou falar das 3 hepatites. Hepatite B, você pede, né, na primeira avaliação o perfil da hepatite B. Se ele não foi vacinado, se não tem anti-HBS, já encaminha para vacina, depois você confirma se teve viragem sorológica e acabou, esquece a hepatite B, né? Hepatite C não tem vacina, então você tem que fazer a cada 4 meses. Hepatite C também tem esse detalhe, né, que não é um detalhe, se a pessoa já teve, não adianta você fazer o autoteste na cabeça, teste rápido. Então, a ideia é você fazer uma carga viral uma vez por ano e aí fazer as transaminases, pelo menos a cada 6 meses, que é uma maneira de você pensar num diagnóstico, ou se, enfim, qualquer situação você pode avaliar. E hepatite A nem está no PCDT, mas assim, a gente sabe, aqui em São Paulo, né, que teve surto em 2017 com óbitos, o ano passado também. Então, assim, as pessoas vulneráveis, né, e geralmente esse surto aconteceu na população HSH, recomendar a vacina. A gente está com dificuldade, falta de vacina, não sei o que acontece, mas não é uma vacina tão cara, são 2 aplicações, uma aplicação já é bastante eficaz, mais de 90%, então sempre recomendar e orientar qual é a forma de transmissão, orientar a prática isso sexual. não está regularizado. Não está. Sempre eu sei que vai vir pergunta então, aí. Isso vai ser mais setor privado que a gente está falando. Porque, assim, no próprio SUS mesmo, né, a gente tem dificuldade, eu não sei o que está acontecendo com essa vacina. É uma vacina super importante porque ela é dada em crianças, né, mas em crianças a infecção é muito leve, né, mas quando acontece em adulto, eu tive ano passado 2 pacientes que foram internados, né, com transaminase muito aumentada, com risco de hepatite fulminante, então não é brincadeira, não. Os exames de segurança, então vamos lá para o rim, né, então a gente dosa a creatinina,
e faz o cálculo, né? Sempre cálculo. Eu coloquei vermelho aqui o CKD-EP, porque é uma fórmula mais fácil, com poucos elementos, que você consegue ter o clearance. E lembrar que você não pode confiar na creatinina, você tem que fazer o clearance. Então, deixa lá no computador a fórmula salva e faz em todo mundo, faz o exame de creatinina e faz a fórmula. E a questão de fratura óssea, vocês lembram que antigamente era até um critério de exclusão, se a pessoa tinha histórico de fratura óssea patológica. Hoje não é isso, nem é comum. Se tiver um histórico, né, vai ter que investigar, mas isso não desautoriza usar a PrEP e não existe indicação de densitometria óssea por conta da PrEP, né? Aqui está a fórmula CK, ela é bem simples, ela pega idade, sexo e a creatinina, e aí você tem o cálculo. O segmento laboratorial, então, isso que a Karina estava dizendo, né? Que a PrEP veio lá de 2018 numa pegada de simplificação, porque a gente viu que era possível, né? Isso a gente sentiu na pele, né? O primeiro manual lá de implementação era um horror, né? Passava com vários funcionários diferentes, vários profissionais diferentes, e a gente foi vendo que não é necessário, né? E os exames também deram uma encolhida. Então, foi excluída a avaliação hepática e exame para facilitar o controle. Mas eu sempre disse que isso é individualizado, né? Se a pessoa tem alguma questão, alguma comorbidade, você pode fazer os exames que você precisar. Com relação ao monitoramento, agora eu achei importante. Gente, quem está com o microfone ligado, senão a gente fica Eu não estou conseguindo fechar vocês aqui, ó. Tem alguém de novo com o microfone aberto? Todo mundo dá uma checada aí. E agora eu vou falar uma coisa importante. Então, o monitoramento da função renal, pessoas com menos de 50 anos e sem comorbidades, pode ser feito uma vez por ano apenas. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Então, uma pessoa com menos de 50 anos, sem comorbidades, de repente, o segmento dela pode ser muito facilitado, né? Se ela não teve sífilis na vida, então, mais fácil ainda, ela tem que fazer teste rápido de sífilis e de HIV a cada 4 meses. Então, agora a gente está fechando mesmo 4 meses, né? Que começou na pandemia, e esses não, 4 meses ficaram. ficou Embora 4 no meses. PCDT ainda esteja 3 meses. Do PCDT eu já expliquei. Ele foi para a Conep com esse... Não, mas acho que é legal frisar, porque tem gente que está se guiando pelo PCDT e a gente está aqui 4 meses. Então, gente, ele vai ser atualizado eventualmente novamente, mas há um consenso de que 4 meses é um período adequado para acompanhamento. Então, isso você vê, reduz muito uma pessoa que você vai ver a cada 4 meses. Eu estou sempre puxando a sardinha para o meu lado, porque tem sempre gente dizendo que pesa muito, não tem estrutura para atender, não consegue colocar o atendimento dos vizinhos. Então, desculpa aí, mas eu vou dar aqui meus recados, porque eu estou realmente preocupada com essa questão da gente atender as pessoas que precisam, né, ser atendidas, né, na PrEP. E mais do que isso, né, Karina? Então, o que eu estou reforçando aqui, que pessoas, né, que têm menos de 50 anos e não têm comorbidade, você pode fazer uma vez por ano a creatinina dela. Então, isso facilita, né? Você viu, né? Quer dizer, então, não está na época dela fazer clamidiogono, de repente, isso que eu falei, o teste rápido de sífilis de HIV resolveu a questão, né? Isso ela pode fazer na hora, e aí, porque eu tô puxando também, da gente tentar facilitar o atendimento, quer dizer, então a pessoa chega, isso é muito comum, né, Cris, aqui no CTA, chega a pessoa, ai, meu remédio acabou, ou está acabando. E aí, numa situação dessa, você pode só fazer o teste rápido do HIV, se ela nunca teve sífilis, e já liberar com mais tranquilidade, né? Ou então, colher tudo, mas a pessoa espera. Isso eu tenho feito muito, quando me mandam por WhatsApp, mas estou falando, no CTA também é feito muito isso, né? A pessoa, está acabando o meu remédio, eu não tenho consulta. Colhe os exames e espera, né? A pessoa minimamente tem que esperar, né, o teste rápido ser feito, e aí ela leva o remédio e depois... Isso só é chato que depois o profissional tem que olhar os exames. Fica na responsabilidade do profissional, mas aí se anota na agenda, aí pensa com uma coisa. Dá para checar, né? E para usuários com idade acima de 50 anos, ou com comorbidade, ou quando já iniciou com clínica de creatinina menor que 90, aí você monitora a cada 6 meses. Também não coincide. Isso é uma coisa bonitinha, mas às vezes atrapalha a gente, né? Que é de 4 em 4 meses.
Então, depende do serviço, o serviço vai se adaptar aí com essa Agora, numerologia. é interessante que é um processo sempre de equilíbrio, né, entre o Uhum, cuidado e a agilidade, uhum, o que não negligenciar, mas também não super pedir coisas e uhum, rotinas que acabam atravancando a vida de uma pessoa que não está doente, que uhum, quer se prevenir, que eu acho que esse que é o espírito da uhum, coisa, né? Inclusive essa gestão compartilhada que você falou, né? uhum, Porque a pessoa também ela vai ter que entender como é que rola, qual é a proposta, para não perder a uhum. sua prevenção. Eu acho que você vai falar mais adiante do perigo de Sim, perder essa é. prevenção, né? Bom, já estamos encerrando. O segmento, então, o que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos é que o ideal é quando a pessoa procura a PrEP ou quando a gente identifica uma situação que a pessoa tem indicação, começar no mesmo dia. Colher os exames todos, a pessoa espera esse esqueminha que eu fiz agora há pouco. Espera o resultado, se a HIV tiver não reagente, se ela tiver assintomática, mesmo que esteja em janela, pode ser uma janelona, uma janelinha, não importa. A gente começa a PrEP. E o retorno de 30 dias. Eu sou uma chata dos 30 dias, eu sou a chata dos 30 dias. Mas que é fundamental. Que a gente sabe que a janela imunológica hoje em dia, felizmente, né, já foi de 6 meses, né, Karina? Normalmente é de 30 dias. Então, quando essa pessoa volta, você repetir o teste, que aí nessa volta é só repetir o teste rápido mesmo. E você vai ver os exames que ela colheu antes. Vai perguntar dos efeitos colaterais, pá, 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 pá. Mas aí você já fica tranquila, né? Que se tiver negativo, ela não deve estar, não devia estar em janela. Os retornos subsequentes são a cada 120 dias, 4 meses, e sempre com o teste. Então, a gente tem esses exames, depende da época, mas sempre o teste HIV, isso, tanto que vocês veem que para você prescrever, tem que botar lá o teste HIV com menos de 7 dias não reagente, que isso é um risco, né? Você fazer uma PrEP numa pessoa que já está infectada, né? E a gente já colocou aqui junto, aliás, outra coisa importante que vocês viram o tempo inteiro, né? Eu falei tudo igual. Então, a PrEP sob demanda, a PrEP diária é a mesma forma de acompanhamento, para a gente não ficar com medo disso. A única diferença vai ser aí, quando você vai prescrever, você pergunta para a pessoa, e aí, você tem quantos frascos? Às vezes a pessoa fala, tenho 2, então a gente dá mais 2. E um parêntese, que eu lembrei. Vocês devem ter visto uma nota técnica que a gente aprendeu que, desde que saiu o Truvada, né, que era um medicamento de marca, né, da Gilead. Apareceu ali no chat, né? O nosso medicamento que é feito na Fiocruz, né, o nosso genérico, ele tem a durabilidade de 30 dias depois de aberto o frasco. Uma questão de estabilidade do comprimido. O laboratório já está providenciando, a gente espera que seja rápido, blister, né, para que aí o comprimido, né, aquele blister Fechadinho, né? Então, enquanto isso, o que a gente orienta é que você oriente a pessoa e fala, olha, o pessoal da PrEP sob demanda, 30 dias, você escreve, né? Acho que é uma coisa legal, uma dica é você escrever a data no Você abriu o frasco que você abriu e dando 30 dias você despreza. É uma judiação, mas enfim, a gente tem que fazer dessa forma até que tenha essa segurança. Tá? Inclusive, Denise, teve uma. Deixa eu só emendar já que você falou com relação, já falou da questão do blister, mas tem uma pergunta com relação, né? Acho também uma judiação dispensar tanta medicação e perguntar se tem a possibilidade de aumentar a estabilidade dessa medicação. Então, eu acho que não é nem aumentar a estabilidade, mas é melhorar a apresentação para que a gente desperdice menor quantidade de medicação. Não, porque isso é com o laboratório, né? Então, o laboratório, não sei o que acontece, porque realmente, vocês verem o medicamento quando era de marca, ele durava 1 ou 2 anos. 1 ano? Era de marca? Era de marca? Eu acho que não sei, 1 ou 2 anos. Então, Na verdade, era mais tempo. Então, não sei. E o que a gente soube que é uma questão de estabilidade, que aí o laboratório que tem que mexer com isso. Realmente, eu não entendo disso, mas enfim. Agora, essa coisa de integrar 4 frascos, não fiquem. É o frasco fechado, não vamos confundir, hein, gente? Uma vez aberto, ele dura 30 dias, mas ele fechadinho dura 1, 2 anos, sei lá quanto. Eu não vi isso. Antes de romper o lacre,
O tempo aí vai fabricando, É. mais de 2 anos. Depois que você abre o lado, você abre o frasco, aí são 30 dias. E essa história para o PrEP sob demanda, é importante a pessoa estar sempre com 4 frascos, porque ela pode se animar e começar a fazer uma PrEP diária. A gente sempre fala disso, né? Que não é uma coisa estanque. Tem gente que faz diária e que, de repente, tem uma fase diferente da vida e que ele começa a transar menos, ele faz sob demanda. É importante que todo mundo tenha esse conhecimento. Lógico, os homens, né, que podem fazer e as mulheres trans que não tomam hormônio. Mas acho que é isso para a gente. Ah, sim, só que é uma coisa importante. Se der ruim, né? A gente sabe que a PrEP é extremamente segura, né? Raramente você tem uma infecção se a pessoa usa corretamente. São pouquíssimos casos no mundo que aconteceram. Se aconteceram, foi porque a pessoa teve contato com o vírus que era resistente, né? O tenofovir tristabrina, ou então uma carga muito grande de vírus, né? Assim, uma quantidade muito grande de exposição. Fora isso, né, geralmente o que acontece é a pessoa não usar, interromper ou usar muito eventualmente. E aí, então, qual é a ideia? Ele caminhar para o serviço de referência, mas é importante que todo mundo saiba disso. O ideal, se você conseguir no teu serviço, coletar a carga viral CD4 e genotipagem. Isso é uma indicação de genotipagem para a pessoa virgem, é o uso de PrEP, né? Não importa quanto tempo atrás, tem que fazer genotipagem. E, mais que isso, você não vai ficar esperando nada, não vai esperar genotipagem, você vai trocar o tenofovir tristabrina pelo nosso tenofovir 3TC e acrescentar o dolutegravir, para não perder tempo, para reduzir a chance de resistência. Você já inicia, assim que você teve o diagnóstico positivo, já inicia o tratamento já, mas colhe os exames antes. Depois você reavalia se tem indicação de troca. Tem até uma pergunta com relação a essa questão da resistência, né? Se a PrEP sob demanda pode ser uma precursora de resistência viral, no caso de um usuário fazer soroconversão. Existe essa possibilidade? Não, então, a PrEP com uso. Então, ela foi na França, isso é engraçado, lá se usa meio a meio, né? Sob demanda e aqui se tem menos, né? O uso da sob demanda. Então, tem uma experiência muito grande, muitos anos, né? E não houve diferença, entendeu? De resistência com relação a se é contínua ou se é sob demanda. Então, não vamos nos preocupar com isso, porque realmente, né, a gente está falando de vários anos já de experiência, então a gente tem essa segurança. Mas o que eu estou entendendo, do ponto de vista, vamos supor, eu sou enfermeiro, estou fazendo PrEP na rua, o que eu estou entendendo é que uma pessoa que está usando PrEP e que eu diagnostico HIV, quando eu encaminho, eu tenho que dizer isso, né? Eu tenho que, no encaminhamento, eu estou entendendo isso, porque tem gente que vai pedir os exames, a carga viral, isso às vezes acontece em momentos diferentes da onde a pessoa chega, então ela vai ser encaminhada, se ela não tiver no serviço de referência, explicitando que é um caso que foi diagnosticado em uso de PrEP, é isso, né? Que aí muda a conduta. Sim. Lá na frente. O início de tratamento é o mesmo, o medicamento é o mesmo, tem o TCC e dolutegravir, mas você tem que colher genotipagem, além do CD4 carga viral, que já é habitual para quem faz diagnóstico de soroconversão. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente falar. E acho que era isso. Agora, eu acho que eu estou falando muito. Como é que tá? Acho que é melhor a gente ver as questões, né? Pai, já vejo aqui, tem umas perguntas, mas acho que a maioria a gente já conseguiu sanar. Contemplar, eu já fui colocando. Tem uma questão que tem gente preocupada com relação à discussão de ampliar essa discussão do uso da whey protein e creatinina também para pacientes vivendo com HIV. Né? Porque também acredito que tem esse não é apenas a apresentação da proteína, então se existe essa discussão, se tem já alguma coisa, mas eu acho que isso é mais para pessoas vivendo com HIV, não sei se você pode abordar agora ou se a gente... Não, é que é complicado, a gente vê muito, né, uso de hormônio, até coisas mais deletérias, né, e que é muito complicado. Tem pessoas que, por mais que você fale, as pessoas estão muito bem informadas e não querem parar, né. Agora, quando você tem uma questão, né, aí você fala, olha, né, uma questão renal, uma questão hepática clara ali, aí você tem que, né, a pessoa tem que escolher. Essa pessoa que eu falei, a minha paciente que é fisiculturista, ela diminuiu a ingestão lá de algumas coisas, ela ficou muito chateada que já diminuiu o músculo, mas
não tem jeito, a gente fala, olha, a gente está numa situação complicada, né? Mas é interessante vocês falarem isso, porque eu sou de uma época que fazer aconselhamento era fazer aconselhamento preventivo e tal. A gente está falando de uma época que você falou essa gestão conjunta, né? Então, o aconselhamento de antigamente está virando esse. Quando a gente até fala gerenciamento de risco, é interessante isso, né? Ele vira um gerenciamento não só de comportamentos, como a gente via antigamente, como é que eu vou fazer, né? Então a gente fazia a gestão de risco, qual método vou usar, como eu vou usar, camisinha, sexo oral, engole, não engole, sei lá, aquelas coisas. Agora a gente está falando de uma conversa que também está passando por uma série de outros aspectos da saúde. São pessoas que estão ou vulneráveis, que têm componentes da vulnerabilidade social, mas também a gente hoje é um povo que usa muita droga, e não é só droga, são drogas para... Pode ser droga para sexo, mas é droga para aumentar corpo, para diminuir, para uma série de... A gente está pondo para dentro do corpo uma série de produtos, né, que é o que você está dizendo, que é importante a gente conversar sobre isso, né, porque amplia esse escopo de gestão conjunta, que é o que você falou. Mas se você não conversar sobre isso com o seu paciente, como que ele vai decidir se ele... Porque são coisas que eu não sei se todo mundo está acompanhando, o uso de proteína, a interferência da proteína nos rins, parece uma coisa tão sabida, mas quando você fala, você vê, tem um campo bom aí para negociação, né, na saúde, né? Não, eu entendi o que a pessoa falou aí, quer dizer, para além disso, que é fundamental, a gente também estudar mais e poder orientar mais, né? Quer dizer, procurar se informar mais com o nutrólogo, sei lá o que é legal, até onde, né? Como é que a gente pode orientar as pessoas, porque são coisas que eu não tenho vivência, né? Eu não tomo creatina. E outras coisas. Então, a gente né, não é uma coisa assim corriqueira. Então, acho que vale a dica mesmo, da gente conversar mais. Vai ter que fazer uma web com nutrólogo aqui. E assim, tá vindo esse questionamento de uso do whey protein, dessas questões, mas por conta da PrEP, porque a gente até costuma falar, quem faz PrEP é só a galera, pessoal que tá saudável, que não tá com nenhum problema, né? Não tem nenhuma infecção. E aí, só que assim, a gente também vê hoje muitas pessoas vivendo com HIV, que estão bem, estão saudáveis, que fazem o uso, né? Que graças a Deus estão tendo uma vida ativa, super ativa e se cuidando, mas que estão fazendo o uso e precisa abordar. E aí eu vou amarrar aí a conversa, porque a gente sabe que tem aí o que você falou, vamos fazer uma web com o nutrólogo para a gente abordar isso. Mas isso eu acho que tem que ser um assunto comum na equipe multi. Karina falou da questão de aconselhamento, de acolhimento. Então, também tem esse assunto também tem que fazer parte, né? A equipe multi tem que saber, não é só saber ali meu pedacinho, né? Meu quadradinho. Tem que ampliar, porque a gente, mesmo que eu não vou saber trazer com riqueza de detalhes aquela informação para aquele usuário, eu tenho que pelo menos saber fazer uma orientação. Um alerta. Né? Um alerta. Eu costumo dizer, a gente tem que pelo menos ter a possibilidade de acender o alerta para fazer alguma orientação. Acho que a gente já amadureceu, né, Cris? A gente ficou uma época muito preocupado com a ampliação da prescrição, que estava precisando. Sim. E agora eu diria que a gente está precisando ampliar o olhar mesmo desse atendimento múltiplo acima da pessoa da PrEP. Sempre nesse balanço também entre não voltar ao que era antigamente de prender a pessoa no serviço, porque ela tem que conversar, porque no começo era assim, ela tinha que conversar com o médico, com o psicólogo, com o assistente social, com o enfermeiro, era um inferno, e às vezes as conversas se repetiam, e tudo isso a gente aprendeu que não foi legal. Né, esse excesso de rotina obrigatória dentro do serviço. Mas, em contrapartida, para além da prescrição, a gente tem que estar meio que pronto, não é? Para fazer isso que você está falando, quer dizer, para atender as necessidades, chamar atenção, falar de, né, entrar em estilo de vida, prática sexual, vivências, rotinas, né, mudança de um método de prevenção para o outro. Então, acho que a gente vai voltando um pouco para resgatar o que tem de bom nessa história do gerenciamento de risco, né? Eu vou emendar uma resposta aqui que tem a ver aí, Karina, com a questão do gerenciamento de risco e da equipe multi, cada um saber um pouquinho de tudo.
E tem um colega que está perguntando que com o aumento, né, da necessidade da prescrição de PrEP, você colocou lá que de 0,8 prescrição por enfermeiro, nós Foi para estamos com 38. 38%. 8,2 a gente está com 38%. Aí está perguntando se teve aumento de RH. Não teve, gente. Não teve aumento de RH. Muito pelo Gente, contrário, você teve sempre. redução. Aí estava tão comemorando, tão para cima, Mas eu acho que sabe? é importante a gente compartilhar isso, Karina, porque assim, não teve, pelo menos na realidade onde a gente está, né? Não teve aumento de RH. O que teve, talvez, foi um redimensionamento de algumas atividades. Aquelas atividades, eu vou falar específico da enfermagem, que aquelas atividades que não são específicas ou privativas do enfermeiro, ou seja, só o enfermeiro que pode fazer, a gente começou a compartilhar. Então, tem acolhimento, é só o enfermeiro que precisa fazer? Não, eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social, eu tenho outros profissionais que podem fazer o acolhimento. E nisso eu consigo liderar o enfermeiro para estar fazendo a PrEP, indicando a PrEP. Quando a gente vai para a ação extramuros, seria ideal da gente levar um enfermeiro, que o enfermeiro consegue fazer o teste, ler o resultado, fazer o laudo, o diagnóstico e indicar a PrEP, né? Então, não teve aumento, a gente só está tendo um redimensionamento das ações, das atribuições dentro Uma do racionalização, serviço. inclusive, né? Exatamente. Tem coisas que a gente precisa dar uma reorganizada no processo de trabalho para não Exato. ficar duplicando coisas, né? Sim, é isso. Eu acho que otimizando mesmo. Dá para fazer as coisas de uma forma mais racional. Reveja aí os seus processos, né? Acho que isso faz uma limpeza de. Aqui, pelo menos, não teve aumento. Está tendo redução. Não, eu acho que é interessante lembrar bem, né, que o que tem que ter na PrEP, eu acho que a Denise já sinalizou, e cada vez mais é uma organização. Então, aquilo que você brincou, Denise, um caderninho, na PrEP precisa, porque são pessoas que voltam a cada 4 meses, não é alguém que está toda hora no serviço. Se ele faltar, agora você vai entrar nisso, né? Eu acho que a gente precisa, para a PrEP ser bacana e ágil e bacana para os pacientes, tem que ter, né? Já te falou duas coisas. Comunicação fácil com o serviço, de preferência canais de WhatsApp institucional, entrada fácil, tem que ficar, ele tem que poder falar fácil com a gente, não adianta telefone que toca e não atendido, né? Não adianta falar com a recepção e agendar para tirar uma dúvida, não tem isso não dá com a PrEP, né? Então, e esses registros da gente, esse controle que pode ser do exame, que vai chegar do laboratório, mas o paciente não está lá, mas a gente tem que checar se está tudo bem, o fluxo de alerta de exames com alteração, não é? Então é isso, acho que vocês falaram várias dicas que tem a ver com o nosso serviço e não com a vinda dele. Ele propriamente vai vir poucas vezes. Uma pessoa em PrEP sem nenhum outro problema, ele está vindo no teu serviço no máximo 3 vezes ao ano, olha só. No máximo, não é? Tem uma dúvida aqui que eu acho que é interessante, com relação à proposta que a gente faz de indicar início de PrEP em ações extramuros. E como é que a gente faz com relação ao cuidado com os exames deste paciente? Como é que a gente faz o acompanhamento? Função renal, a gente sabe que tem o melhor dos mundos, mas também a gente sabe que tem a nossa realidade, que é a maioria. Então, estão querendo saber, Denise, qual é a dica, vamos dizer assim. Então, aí você até. Você que pode dar dica. Pode falar. Devolve para ela, Denise. Devolve para ela. Não, eu vou falar a minha realidade. Né? Quando a gente faz a proposta de ação extramuros para oferta de PrEP, é lógico que vai ter um enfermeiro que vai estar fazendo essa avaliação. Vou falar especificamente do enfermeiro. Nossa realidade. O melhor dos mundos seria ter a possibilidade de ter o aparelho, né? Que seria fantástico, mas isso não é a maioria, não é a realidade da maioria, né? A creatinina está para fazer o cálculo, né? Então, nós, aqui eu vou colocar equipe do CRT, vai para ação extramuros. Se tem uma pessoa que tem interesse de fazer a PrEP e que tem indicação, depois de uma entrevista que passa com a gente, com a enfermagem, a gente inicia a PrEP, que a gente já leva a medicação, a gente faz o início da PrEP e pede para ele retornar no serviço, e aí a gente referencia para o nosso serviço, já ele sai agendado, né? Dia tal, você vai no serviço para colher todos esses exames, e a gente tenta aproximar essa coleta
e faz um cálculo, né? Porque ele tem que voltar em 30 dias para retirar, a partir daí, de acordo com os resultados dos exames, a segunda retirada, fazer a segunda retirada. Então, assim, a gente faz esse segmento. Então, a gente fala, você o primeiro retorno com a gente para colher os exames e explica por que é esses exames. Que não é cuidado, a gente tem que fazer a avaliação da sua função renal, da função hepática, ver como é que está, ver como você está, se não tem nenhum sintoma de ST, ver como é que você está respondendo ao tratamento, se está tendo algum efeito colateral, algum evento adverso. E aí, sim, fazer novo teste rápido para poder estar retirando mais medicações. Eu acho assim, se a gente se organizar bem, né, por exemplo, que a gente viu que creatinina não é assim, raramente você vê uma pessoa, né, de início com uma creatinina alterada, né? Geralmente são pessoas jovens mesmo, sem comorbidade, então não é uma desgraça, né? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, né? Vamos pensar, na PEP, como é que ficou a PEP hoje? A PEP hoje você não precisa fazer aqueles exames todos que a gente fazia, então a pessoa vai usar um mês, tenofovir, 3-TC e dolutegravir, sem ter exame, né? A menos que você tenha alguma questão, enfim, que você vai é individualizado mesmo. Então, não é uma desgraça. Eu acho até que, por exemplo, se o cara tiver dificuldade de vir, né, uma semana antes, depois vir de novo, de repente é melhor você fixar no 30º dia lá, ele vem, aí colhe todos os exames e você olha. Isso que a Karina falou é importante. Eu sei que é complicado, né? As pessoas, né, vão, sei lá, poucos dias na semana, mas um caderninho mesmo, eu uso minha agenda mesmo para botar, ó, tem que ver exame de tal pessoa, né? E facilitaria a vida para ele, você olharia a creatina, então não é uma desgraça você ver a creatinina depois já de 30 dias de uso, então acho que tudo pode ser adaptado, né? Eu acho que é uma coisa, e é uma coisa bem legal o extramuros, né? E fazer na rua mesmo e ter isso organizado. Que na equipe multi a gente vai ter que definir essas funções. Eu acho que essa que é, assim, tem algumas rotinas a gente vai ter que se organizar para fazer, porque a gente vê sempre atendimento muito centrado numa pessoa só, mas no caso da PrEP também, além de outros, assim, mas esse caso específico ele demanda isso. Tem mais perguntas? Perguntando se o programa, né, estadual consegue fazer a aquisição de vacinas de hepatite A. Não existe essa possibilidade, não sabe que vacina imunizante é toda do Ministério, através do PNI, né? Mas quando a gente estava falando lá das hepatite A. A gente bem São Paulo está conseguindo? São Paulo está conseguindo ter? O município de São Paulo está conseguindo ter? Tem uma orientação, inclusive até uma dose só, né? Tem as indicações, não está sendo ampla e restrita igual a gente estava antigamente, agora está tendo uma limitação. E se o serviço tiver a possibilidade de fazer, pesquisar o anticorpo, que muitas pessoas já são, né, tiveram na infância, ou tomaram vacina, ou tiveram a infecção mesmo. Então, elas já são imunes. Mas aí talvez seja um outro que mas se o serviço tiver facilidade, faz, porque pelo menos você mas aí você está falando de um conjunto de pessoas com práticas, né? Oranais. Então é isso. Acho que também a gente tem que especificar que não é porque não é porque está vulnerável, é um certo tipo de prática sexual. Não, aí você, acho que de novo a questão de você explicar, né? Vamos lá entrar Vamos falar de descontinuação? Então eu vou trazer de novo A gente trouxe a Denise, gente, só para fazer uma parte. Ela fez essa apresentação sobre a descontinuação no Hepatoaids. Então, quem já viu pode ir embora. Quem já viu... Não pode ir embora, não. Lógico que não, só que não. Mas como eu também não vi, não estive lá, então também estou aqui firme. Mas é isso, é uma coisa que a gente trouxe para cá, porque foi muito bacana. Então, não, porque até a gente revê uma fala nossa. Eu sempre falo que a gente não tem dificuldade de falar, não, realmente eu estava enganada, agora as coisas mudaram, outras informações, não tem dificuldade nenhuma para fazer isso. Mas, enfim, o painel de PrEP aqui de São Paulo, né, 32 mil pessoas em uso, 16 mil atualmente que descontinuaram. Quem são essas pessoas que descontinuaram, né? Então, são indígenas pretos... O que é que descontinuou? Vamos lá, o que é descontinuação? A pessoa parou de pegar a PrEP, parou de tomar a PrEP. Mas a gente ficou sabendo só porque ela parou de vir ao serviço. Quanto tempo?
Não, então, isso tudo a gente vai ter que conversar, isso tudo é uma coisa nova, né? Então, vou falar antes, já vou emendar isso que você está perguntando, É porque Karina. aqui tem um critério, ó, É. que aqui está dizendo que tiveram pelo 34%, teve pelo menos uma dispensação nos últimos 12 meses, estão descontinuadas. Que elas estavam pegando e pararam Estavam de pegando e pegar. pararam de Mas pegar. por que a gente está. Por que eu falei de rever conceitos, né? Quando a gente falava as primeiras webs e aulas sobre PrEP, a gente falava assim: olha, a gente não usa, abandonou a PrEP, a gente usa descontinuou a PrEP, essa palavra mais leve, porque a gente entendia que a PrEP não era para a vida inteira, né? Que o usuário tinha total. E não é mesmo, né? Não é. Mas ela pode durar muitos anos, né? Que a gente sabe, né? A gente tem aqui, eu tenho paciente desde 2017, né? Do Combina, que estão Até hoje. até hoje, né? E que continuam vulneráveis, tem que continuar usando, isso aí já está sabido. Mas aí o que a gente foi vendo, né? Primeiro, esse perfil, vocês vejam quem mais continua. Indígena, preto e pardo, né? Os jovens, e entre a população, héteros, eu podia mostrar aqui, né? Está aqui, ó. Indígena, pardo e preto, os jovens. E aqui tem os héteros, tanto mulher como homem, travestis e mulheres trans. Então, vocês vejam que são as pessoas muito vulneráveis, já socialmente vulneráveis, quer dizer, tem de tudo aqui misturado, mas já chama atenção, né? E que isso já devia ter sido um alerta para a gente. Acho que a gente demorou um pouquinho para perceber que essas pessoas elas podem estar em risco. E para a gente, o que chamou a atenção muito foi esse relatório, né, de monitoramento de pré e pós-exposição, que foi lançado em 2022, que identificou quase 1.000 pessoas, né, de casos novos de infecção HIV que tinham usado PrEP em algum momento. Então, isso me assim, chocou bastante. Falou, caramba, quer dizer, quem sempre fica nessa, que a pessoa não conhece, a pessoa não acessa. Essas pessoas sabiam da PrEP, tiveram acesso e, no entanto, pararam, não sei porquê, e se contaminaram, né? Se infectaram. Bom, isso não é só aqui. Então, eu trouxe dados de Los Angeles, né? Que as pessoas que pararam, que descontinuaram, as taxas foram de 2,1 por 100 pessoas ano. Em Montreal, mais alto ainda, 3,9, enquanto foi zero de quem continuou em PrEP. Então, isso é uma preocupação que nos países do primeiro mundo já existe desde 2020, pelo menos. Essas já tem, né, editoriais falando da importância da persistência, eles usam esse termo, né? Persistência na PrEP. Porque por várias razões a pessoa pode querer parar de tomar. Podem ser razões da própria pessoa, eu não quero tomar tanto comprimido, é comum hoje, né? É muito tóxico, eu não quero ficar tão muito comprimido, não quero tomar remédio, não quero tomar remédio. Ou podem ser questões de vulnerabilidade institucional, tipo, é um saco ir naquele serviço para pegar remédio, demora, é sempre uma burocra, a última vez gastei não sei quanto tempo, eu vou desistir disso. Então acho que volta de novo uma discussão, Denise, que a gente faz muito em relação ao acesso aquela história das vulnerabilidades, né? Ou quero, mas não consigo ir lá, não tem nem dinheiro para ir no serviço, né? Temos que começar a pensar nisso. Então, assim, eu trouxe esse estudo aí que foi feito, uma revisão, que nos estudos de implementação e os projetos já identificavam 3 fases da adesão à PrEP. Primeiro, conhecimento, a pessoa tem que saber que existe para poder acessar. Depois, o uso dia a dia e a persistência. Então, quer dizer, é uma coisa que já estava no radar, assim. Então, a gente tá fazendo assumindo, né, que a gente realmente esse discurso inicial não estava correto, né? Que era uma vontade da pessoa. As pessoas são muito mais complexas, né? Eu estou acompanhando 2 pessoas que se infectaram e já tinham usado PrEP, e assim, você não consegue ver um motivo assim claro. É difícil, a pessoa fala, não sei por que eu parei, não sei, até isso acontece. Então, eu trouxe alguns estudos, eu vou ser rapidinha, não vou encher a paciência de vocês, não. Não, explica direitinho para gente. Eu quero saber bem certinho, vou agradecer. Bom, essa coorte que tem lá na Carolina do Norte, que chama Kaiser Permanente, ela é uma coorte enorme, então eles fizeram um estudo retrospectivo entre 2012 e 2019, né, com quase 14 mil usuários, né?
em que a média de idade era de 33 Tem anos. alguém respirando muito fundo. Salete, por favor, desliga o seu áudio, Salete. 95% homens, 48,7% brancos e 16% com IST prévio, né? Trouxe esse dado, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas, é muito comum já procurarem a PrEP já com histórico de IST prévio. Então, dessa coorte Nomine, de quase 14 mil usuários, 136 estavam HIV positivos. Só que desses, 45 já eram HIV quando procuraram a PrEP, então já foram excluídos. Sobrou 91 pessoas. Dessas 91, 36 não iniciaram. Aí você vê, né, que está falando de 2012. Lá fora também tinha essa ideia errada, né, de ser um ritual para a PrEP. Vai no serviço, aí conversa, pode ser que precise. Aí vai de novo, aí tá, acho que precisa. Aí colhe exame, tá bom. Quer mesmo? Isso, Quer mesmo a PrEP? Quer Aí mesmo? colhe exame, dali um mês ele vinha com o médico, fizeram uma, né, e lá fora também acontecia isso. Então a pessoa, 36 nem iniciaram a PrEP, né, e se Desistiram contaminaram. antes de... 13 chegaram a receber, mas também não iniciaram. 4 descontinuaram, voltaram, mas não deu tempo, se contaminaram, se infectaram. E 38 descontinuaram e retornaram. E não retornaram. E a taxa foi de 1,28. E nenhuma infecção aconteceu nos que continuaram em PrEP. Então, vocês vejam que a coisa é realmente para a gente se preocupar e pensar alternativas. Teve esse estudo lá de São Francisco, lá eles têm uma média de persistência da PrEP de 50%, que a gente acha ruim, né? Porque é a média das doenças crônicas, né? E que nossa vivência de HIV, né? As portadoras de HIV, tem uma adesão, né? Maior que isso. A gente sempre comemora que a gente é uma doença crônica e que tem uma persistência melhor. Mas lá em São Francisco, não. A média de uso é de 8 meses apenas, né? Então, eles resolveram fazer uma entrevista por telefone, por e-mail, né? Com 25 usuários e 18 profissionais. E o que eles viram, né, nessa entrevista, os fatores que afetam a persistência. Uma, instabilidade de moradia. Vamos ficar atento a isso. Isso é uma coisa que está surgindo em vários estudos. Isso, na verdade, significa o quê? A pessoa tem, né, obviamente, dificuldades sociais, e, né, é a mesma coisa que insegurança alimentar, instabilidade de moradia. Cada dia está num lugar, enfim, nitidamente você vê que é uma pessoa com dificuldades, né? Uso de substâncias, né, problemas mentais e estigma. Então, nesse estudo de São Francisco, se identificou essas questões. Teve um outro estudo com mulheres trans, latinas e pretas, né? É um estudo grande, demonstrativo, mas eles pegaram 23 que eram os top, que estavam, né? Foi feito aquele exame de sangue, o DBS, de papel filtro, né? E eles dosaram a quantidade do medicamento, né? Da PrEP. E nessas 23 pessoas, o medicamento estava adequado. Então, eram as pessoas super aderentes. Quem eram elas, essas 23? Elas tinham idade média de 30 anos, 60,8 com alta escolaridade, 65,7 com emprego legal, né? E 103,9 estabilidade de moradia. Olha só como a estabilidade de moradia é importante. E 39% trabalho sexual. Então, vocês vejam que quem conseguiu, né, essas 23 que estavam em adesão, elas tinham esse perfil de maior escolaridade, né, trabalhando, né, com uma vida mais estável, né? E o que elas identificavam como facilitadores, né, além do perfil delas, né? Experiência positiva com profissionais de saúde em ações de afirmação de gênero e empoderamento. Então, é a velha história que a gente sempre fala, a população trans não procura, não procura, não procura. Então, tem uma questão do serviço, né? Geralmente o serviço é hostil, o serviço de saúde é hostil à população trans, então elas geralmente não gostam, né? Tanto que você pergunta, onde você queria fazer PrEP? Fora do serviço de saúde, né? Seria o ideal para elas, né? Ou ir o menos possível, enfim. Então, elas disseram, com a experiência positiva, né? Isso é um facilitador, então provavelmente essas, né, tinham uma experiência boa no serviço que elas frequentavam. Suporte de pares, que a gente sabe que isso é fundamental. A gente tem experiência aqui em São Paulo em portadores de HIV, que os pares acompanharam e a adesão fica, né, melhor, né, sem dúvida, e resiliência também. Um outro trabalho essa está
tá Ixi, bem na que eu frente. Acho fiz? que essa é profissionais do sexo. Que eu Espera aí fiz? que a Karina censurou Peraí, a eu fiz minha... alguma coisa errada Eu aqui. ia falar de sexo, você parou. Nossa Senhora, foi falar de Tá sexo, aqui. eu falei, ah, não, sexo não, Tá sabe? proibido. Não, agora também já é demais. Então, trabalhadoras sexuais lá em Uganda, né? Então, elas se avaliou 292 mulheres, né? Em que a persistência nos primeiros 6 meses era 61%, já caiu para 53% em um ano. E aí também foi investigado, né? Barreiras e facilitadores. Então, as barreiras elas colocaram baixa conscientização da comunidade sobre PrEP, mesmo a comunidade de trabalhadoras sexuais, elevada mobilidade dessas trabalhadoras, abuso de substâncias sempre é uma questão, né? E horário não favorável das clínicas. Isso aí a gente sabe muito bem disso, né? Você não pode marcar às 8 da manhã uma consulta para uma profissional do sexo que trabalhou a noite inteira, né? Então, isso tem a parte nossa aí que a gente tem que pensar. E facilitadores da persistência, sensibilização sobre os riscos no trabalho sexual, integração de outros serviços, apoio de pares e utilização dos centros de acolhimento. E, por fim, eu trouxe esse trabalho aqui só para mostrar para vocês que SMS não funciona. Não, é que foi um trabalho também lá de São Francisco, numa clínica de saúde sexual, que usuários iniciaram o PrEP, né, de 2015 até 2019, e aí eles pegaram um dia X lá, 1º de outubro de 2020, e levantaram todos que estavam em perda de segmento. Deu 846 pessoas. Aí eles mandaram SMS para essas 846 e só 130 responderam, né? Dessas que responderam, 42 continuavam em PrEP, isso é comum aqui, a gente também, às vezes, quando a gente vai buscar, algumas mudam, né, de local para acompanhamento, enfim, mas 88 tinham parado. E aí eles perguntaram, né, não sei se foi por SMS também, mas enfim, eles perguntaram as razões para a descontinuação. Então, foram meio assim estranhas. Mudança da vida sexual pós-Covid, né? Então, você viu que são coisas bem pessoais mesmo, né? Efeitos colaterais, também estranho, que a gente sabe que isso é muito raro, alguém, né? O fato de que você estava dizendo, ter que tomar um remédio todo dia, a questão do custo, que lá é um problema para a gente, aqui não é. A pessoa não se sentia mais vulnerável, ouvia opiniões negativas, preferia a camisinha e dificuldade de ir à clínica. Então, de novo, aqui apareceu a dificuldade de ir à clínica. Então, só para a gente começar a pensar, a gente pensou algumas coisas aqui que a gente pode sugerir, né, para melhorar essa permanência, né, da PrEP. Então, a gente já falou bastante sobre o celular, as pessoas não atendem telefone, não respondem SMS. Então, é o WhatsApp mesmo, né? Então, acho que isso tem que fazer parte, né, de todos os serviços, ter um celular institucional. Isso tem se ampliado, eu tenho observado, né, porque a gente tem, aqui na coordenação, a gente acompanha um pouco desse aspecto no cadastro das unidades, e cada vez mais tem aparecido a questão do WhatsApp institucional, da comunicação. Eu acho que, assim, muitas unidades que estão se estruturando aí já estão assumindo um pouco esse meio de contato, que a gente acha muito feliz, muito bom. O SMS, realmente, a gente mesmo usou aqui, pode enterrar, né? Pode enterrar que SMS não funciona, né? Embora ele seja, não sei, entre aspas, mais barato para a instituição, né? Não exige tanto. Agora, o WhatsApp precisa de uma pessoa, né? Ou de uma equipe por trás. Então, mais uma vez, eu volto aí para a equipe, né? Que a equipe é que vai fazer esse... E é isso, é o WhatsApp, gente, o WhatsApp sozinho não faz nada, né? É o WhatsApp mais a integração da equipe que vai ver a demanda daquela pessoa para ela poder entrar no serviço facilmente, é a equipe que vai ver aquela demanda, não é? Para ver como é que aquilo vai ser atendido, vai juntar isso com o monitoramento do caso lá no seu caderninho, sabe Deus aonde, no seu aplicativo. É uma coisa que tem que... É uma ferramenta que veio para somar, mas Pra também somar. tem que ser usado Com sabedoria, né? porque a gente também tem que manter aquela questão do sigilo, né? Várias vezes a gente está em algumas ações extramuros em que a pessoa, você consegue monitorar a pessoa
via WhatsApp, mas é a pessoa, te deu o celular, autorizou o contato, você vai falar com ela, não vai falar, né, de, eu sou a enfermeira Cris, fez teste em você lá na estação, né? E, enfim, e acho que isso é importante, é uma ferramenta que veio para melhorar, para estreitar a relação, né, entre o usuário e o serviço de saúde, ou um profissional de saúde, mas também tem que ter tem que ser com parcimônia. Mas é que vocês estão vendo que tem jeitos e jeitos, né? Denise acabou já se entregando aqui, né? Que ela é facinha, né? Pelo que ela está falando aqui, eu estou depreendendo. Você está facinha com os teus pacientes, né, Denise? Para vários pacientes aí, não é nem da equipe, é um contato direto ali com... Não, mas é beleza, eu acho que isso faz... Mas é que isso é diferente de um WhatsApp institucional. Só para deixar claro, isso a gente já tem feito ao longo dos anos, né? Quantos profissionais não fazem isso que você faz? Na preocupação de cuidar daquela pessoa, acaba dando o seu WhatsApp pessoal para a pessoa e acompanha aqueles casos. Né? Porque eles ficam, acho que isso já é visto, inclusive, de infecto que acompanha vitaliciamente seus pacientes. Assim. Você pode botar regras também, final de semana, não sei o quê, né? Aí as pessoas geralmente são... eu digo... E facilita também, um dia que eu tenho, né, não vou poder atender, aí eu também aviso, enfim, tem as suas vantagens. Mas eu não estou falando isso, estou falando do WhatsApp, mas é só para fazer essa diferença, porque a instituição é que banca, e aí começam outras coisas, por exemplo, ele vai rodiziar na mão das pessoas, como é que vai ser isso? Então, só para problematizar um pouco, isso faz parte da organização do atendimento, né, Bom, a outra coisa é oferecer teleconsulta. Eu botei aí síncrona e assíncrona, porque é importante a gente saber. A síncrona é isso que a gente está fazendo, né? Fazer uma teleconsulta. Uma chamada de vídeo, né? Então, você está vendo a pessoa. Você está vendo a pessoa no mesmo momento. E a assíncrona foi a experiência que a gente teve com o Instituto Combina, né? Que foi feita uma plataforma que o usuário responde um questionário, ele faz download dos exames dele e o profissional de saúde avalia num outro momento, quer dizer, não vê o paciente ao mesmo tempo, mas avalia se está tudo bem, e até tem forma de poder conversar com a pessoa, né, ou então WhatsApp, e aí libera a medicação. Então, acho que a gente está até vendo, o Ministério está vendo de ampliar, e os serviços que quiserem usar essa plataforma também poderem usar. Eu acho que é interessante. Então, a ideia é essa, facilitar ao máximo, né, o atendimento dentro do possível, né, com segurança, mas que nesse entendimento. Eu sei que é pedir muita coisa, a gente quer que tenha mais gente fazendo PrEP, mas a gente quer que as pessoas que estejam fazendo, que continuem vulneráveis, que não sejam perdidas, que a gente pense em alguma coisa, como, por exemplo, monitorar faltosos. Eu fico pensando, no serviço menorzinho, eu gosto de ligar para um serviço do interior, que a enfermeira lá conhece todos os pacientes pelo nome, assim, é uma coisa, né? Então, às vezes, no serviço menorzinho, o fulano não veio, né? Então, vamos mandar um WhatsApp para ver o que aconteceu, para ele não chegar depois já infectado. Buscar pessoas que não estão acessando. Isso foi um pedido nosso que a gente fez. Todo mundo conhece o SINC, né? A gente pediu dentro do SINC, porque os usuários de PrEP eles estão nos laudos AIDS, né? Vocês já devem ter percebido isso. O uso de medicamento está lá, tenofovir, é o nome da pessoa. E por ali você pode ver, inclusive, a pessoa que parou de tomar o remédio. Você consegue avaliar por ali. Então, a gente pediu para o Ministério que organizasse uma aba do SINC com as pessoas, da mesma maneira, como tem das pessoas que descontinuaram o antirretroviral, terem das pessoas que pararam a PrEP. Mas ainda está né, a gente está nessa batalha, mas a gente está vai começar um estudo aqui, a gente está quase terminando, para colocar para o comitê de ética, enfim, para avaliar os casos, né, identificar os casos que estão fora do segmento. Eu coloquei um ponto de interrogação, porque a gente está ainda vendo quantos meses seria, né, sei lá, quanto tempo que a gente esperaria, né? 4 meses a pessoa pode ainda ter o remédio, será 8 meses, enfim, a gente ainda está pensando, mas buscar essas pessoas que estão sem medicamento. Mas, antes de terminar, tem uma coisa que eu não posso deixar de esquecer para falar com vocês. Tem a ver com a experiência nossa até aqui. A gente tem que, essas coisas, a gente tenta falar de uma maneira mais informal, assim, mas as regras são as regras, né? Então,
Quando a pessoa, né, volta de uma interrupção, todo mundo já deve ter tido essa experiência. A pessoa usou o PrEP em algum momento, por um tanto tempo, e de repente ela volta para o serviço. A gente tem que encarar essa pessoa como uma pessoa virgem de PrEP. Então, não é porque a pessoa tomou que ela não vai ter janela imunológica, que ela, né? Então, essa pessoa tem que ser encarada dessa forma. Então, você vai colher os exames todos, vai esperar o teste rápido, deu negativo, você pode dar a PrEP para ela, deve dar, mas ela tem que retornar com 30 dias, né? Porque ela pode estar em janela, né? Então, vou botar aqui a janela imunológica aí. Então, isso é fundamental, gente, porque aqui já aconteceu, né? A pessoa, até a gente soube da história, a pessoa chegou desesperada, estava um ano sem usar a PrEP, sei lá, querendo remédio para 4 meses, queria viajar, queria o remédio, e aí foi dado o remédio para 4 meses. Quando ele voltou, depois de viajar, e estava negativo, lógico, o teste rápido. Quando ele voltou, o teste estava positivo. A genotipagem dele mostrou mutação, né, para entricitabina. Então, estava claro, né, que, na verdade, ele, lógico, ele estava na vida, né, estava se expondo, que também isso é outra coisa, é de conversar com a pessoa. Que ela pode voltar e falar, olha, eu fiquei um mês sem tomar, mas não tive nenhuma relação. Mesmo assim, você volta os 30 dias, mas você já fica mais tranquilo, né? Essa pessoa que está dando tempo, se você nem conversou como é que estava a vida sexual dele, né? Então, esse moço, certamente, né, ele estava em janela, o exame estava, né, tava em janela imunológica, e aí ele, né, começou a tomar a PrEP, e aí, né, né, teve resistência a um dos medicamentos, e provavelmente estava contaminando onde que ele andou por lá, ele estava, né, sem saber que ele estava infectado. Então, só lembrar dessa janela e deixar na mente de vocês, para a gente lembrar disso sempre. E é isso, chega que eu já falei muito. Então, aí os e-mails. Estão querendo saber se já tem alguma previsão da PrEP injetável. Então, a PrEP injetável, né, já foi aprovada, né, pela Anvisa. Mas a questão é o custo, é um custo muito absurdo, né? Mas o Ministério ele está estudando, certamente não vai vir de maneira para quem quiser, né? Então, provavelmente vai se traçar um perfil das pessoas que mais são vulneráveis, que não acessam, né, a PrEP oral que a gente tem disponível, mas não tem assim uma ideia de quando será, não, né? E acho que estudos também, acho que já fecharam, né? Porque estudo tem do injetável, né, intramuscular, que é o cabotegravir, e também tem um injetável que é subcutâneo, que é o lenacapavir, que acho que também já também fechou já. E por enquanto estudo, gente, ainda não tem previsão, não. Eu acho que vale ressaltar para quem está começando a eficácia da PrEP. Eu acho que aquilo que a gente tem visto já tem uma história, já está consolidado, é um investimento que vale a pena. Parece que a gente já tem conhecimento suficiente para dizer que se a PrEP não avança, a gente não atinge as nossas metas, né, de controle da AIDS. A gente não tem do HIV da AIDS, ele já é um instrumento que a gente não pode abrir mão. Então, antes a gente tinha um discurso mais, vamos dizer, não é equilibrado, mas assim, ele deixava mais em aberto quais tecnologias as pessoas iam usar para se prevenir. Hoje eu diria que a nossa postura ela é muito mais propositiva, que a gente já tem resultados mostrando que a pessoa que é vulnerável, a PrEP é uma tecnologia que consegue ajudar a se prevenir muito mais, por exemplo, do que controle de prática sexual só, ou com camisinha e para, como antigamente a gente dizia, em pé de igualdade, que uma pessoa não, se ela se propuser, eu sou muito vulnerável, eu transo muito, mas eu vou conseguir sempre usar preservativo e eu vou controlar minhas práticas de maior risco. Isso hoje a gente já parece que já caiu por terra, né? Que num determinado contexto de vulnerabilidade, com alteração de consciência, ou uso de drogas, ou tipo de vida, o tipo de práticas, isso não vai funcionar. Então, não, acho que é só legal colocar para as pessoas que, assim, além do gerenciamento com a pessoa e das escolhas, que claro que cada pessoa vai usar aquilo que for adequada para ela naquele momento de vida, mas para além disso, conhecimento das tecnologias,
fazem com que a gente proponha de fato, leve para a rua, faça teleconsulta, é síncrono, assim, que a gente está tentando o maior número de possibilidades de acesso possível, né? Porque a gente sabe que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Tem feito, tem reduzido a incidência de novos casos, E, né? além disso, ir atrás das pessoas que descontinuaram. E atrás. Não, e aí é isso, as pessoas descontinuaram. Vamos lembrar que tem uma parcela que está parando por nossa causa, nossa causa entre aspas, ou seja, tem coisa que a gente não consegue mudar, né? É verdade. O meu serviço de saúde tem um problema de horário, por exemplo. Eu, no que estou lá no serviço, não consigo, mas eu consigo fazer parcerias, eu consigo articular, colocar a PrEP para fora de uma unidade, numa ONG junto comigo. Eu tenho extramuros, quer dizer, eu acho que o município de São Paulo é um bom exemplo disso. A gente não é à toa que tem sido premiado por essas iniciativas, e a gente está citando o município porque a gente é o que conhece mais, então eu peço desculpas se eu não estou citando aqui alguma experiência do interior de São Paulo que tenha feito isso. Então, eu peço desculpas porque é o que a gente conhece, a gente tem acompanhado mais, mas é isso, é uma experiência de sucesso que ensina a gente. Olha, a PrEP, embora a gente tenha limitações naquela unidade, naquele CTA, naquele site, né? O município, a coordenação de DST-AIDS precisa olhar para além dos limites daquela unidade. Vamos encontrar estratégias no município, parcerias e tal, para levar essa PrEP até onde as pessoas estão. Na campanha de testagem de 2023, a gente começou a falar sobre isso, de levar a PrEP para a rua junto com as ações extramuros. A informação, o encaminhamento, e para quem já se sentia capacitado, já estava capacitado, levasse junto a medicação já para começar, para um mês depois, como você falou, voltar para o serviço. E não foi, e foi interessante que até a gente encontra gente na rua, pessoal, que parou a PrEP. E que encontra e fala, opa, e a gente, não, né? A gente resgata gente que abandonou o tratamento de HIV nas ações extramuros, a gente resgata pessoas que ficaram muito bravas com a gente, descontinuaram a PrEP porque falaram, não dá certo, desisto dessa estratégia, é muito complicado pegar remédio, né? E ajuda aquelas pessoas, conversa, né? Às vezes a pessoa desanimou, muito comprimido, passou mal por alguma razão. Então, essa preocupação da Denise, a gente sabe que as pessoas que usam vão parar. E nem sempre estão parando porque estão deixando de ser vulneráveis, estão parando por outras razões. E quando ela volta, vamos retomar o que a Denise falou. Eu aprendi direitinho, ela é virgem. Olha que incrível, gente. É a única coisa que resgata a virgindade de alguém. Entendeu? A pessoa parou PrEP e volta, é virgem de novo, começa do zero. Né? Começa do zero, faz o retorno em 30 dias e faz toda a rotina. Sei lá, eu já me estendi, queria que vocês vissem se tem perguntas. Não, tem pedindo para reforçar com relação à questão da dispensação do serviço privado, né? Qual prescritor pode fornecer para retirada. Lembrando, serviço privado, o único profissional habilitado para prescrever PrEP no serviço privado é o médico. Então, nem habilita lá no Ciclom. Quando a gente coloca lá serviço privado, o único profissional que vai habilitar no Ciclom é o profissional médico. Tá? Então, para serviço privado, que está habilitado é só o médico. E aí está falando com relação a, considerando, né, de repente até compartilhar, considerando que a PrEP é uma questão epidemiológica, a medicação, né, é uma urgência, vamos dizer assim, né, com embasamento na legislação, está perguntando se pode deixar alguns frascos de PrEP para que a enfermagem realize a dispensa sem a presença do farmacêutico. Eu vou pegar esse questionamento e vou aproveitar para falar de que quando a gente está no serviço de saúde, se a gente começa a trabalhar muito dentro do quadradinho, a gente não consegue ampliar acesso, a gente só vai criando barreiras. Vou trazer uma experiência do CLT. Tá? Nosso CTA, a gente tem uma fila de farmácia gigante, enorme, e tem gente que fica para passar no atendimento, agendado, enfim, 40 minutos, uma hora, e fica mais uma hora na fila. Então, o que a gente resolveu?
Para aqueles pacientes em segmento de PrEP aqui, ele passa em consulta e a própria pessoa que faz a consulta dispensa, né, o primeiro frasco ou os 4 frascos, se for segmento. Por quê? Para eu facilitar essa pessoa a chegar até a medicação. Então, não dá para falar que todo mundo vai fazer isso. Cada caso é um caso, cada serviço tem seu gestor e precisa que a equipe entre em um consenso para quebrar as barreiras de acesso. Quem registra Para no Ciclon? facilitar. Só para deixar claro para eles que isso está registrado no Ciclon. Então, deixa eu só colocar que a gente tem o Ciclon aqui no CRT, então a gente é uma unidade dispensadora, como vários de vocês são. O remédio é retirado, o medicamento da farmácia, e quem é que coloca esse registro da dispensa no Ciclon? A pessoa que está entregando a medicação. Então o profissional do CTA está registrando no Ciclon a dispensa. Não, só para deixar claro que não é assim, retirei a medicação lá, como acontece, por exemplo, vou fazer um paralelo com a PEP na URI, que a PEP, a profilaxia pós, ela pode ser dispensada em URIs, que são unidades de dispensação também de PEP, que não dispensam ainda a PrEP. Mas lá a dispensa não é registrada no indivíduo, ele é um registro de dispensa consolidado. Tá? Aqui não, a gente está falando, eu vou dar a medicação e eu vou registrar no Ciclon. Então, aquela dispensa vai estar cadastrada lá. Não é isso? Uhum. Qual o posicionamento do CRF quanto ao fornecimento da PrEP dessa maneira? Na realidade, a gente não foi lá perguntar para o CRF, a gente otimizou o serviço interno. A gente presta contas, a gente alimenta o Ciclon e os nossos farmacêuticos estão de acordo. Então, e ele não está armazenado, o produto não está armazenado, ele é retirado e entregue. Na verdade, a gente só faz é só um fluxo cotidiano. Isso. Né? A única diferença é que ele não está no guichê da farmácia. Exato. Mas ele não está armazenado, a medicação não está armazenada no CTA. Acho que isso tem que deixar claro, porque isso seria um problema. Então, só o médico, o enfermeiro pode fazer a dispensa no Ciclone? Não. A gente você vai lá, quem tem a oportunidade de acessar o Ciclone, quando a gente fala de PrEP, tem lá os profissionais que estão habilitados a fazer a prescrição e a dispensa. A gente tem enfermeiro, tem médico, tem farmacêutico e tem dentista. Não, isso que a Cris está falando, gente, é isso. É claro, se a gente for pegar no nosso cotidiano uma regra, as regras para as coisas, tem locais que isso quase se torna inviável. Eu vou não vou falar o santo, mas eu vou dizer por a gente sabe que tem, por exemplo, municípios que vão retirar o antirretroviral dos seus pacientes em outro município, carregam os antirretrovirais lá entregam, separam as medicações, entregam para quê? Para que os pacientes não tenham que ir até o UDM que não está naquele município. Então, a gente sabe que tem arranjos que são feitos em benefício, em prol do paciente naquele momento, né? Que se você for pegar a risca, fazer, não, isso está completamente equivocado. Né? Mas se você olhar esses fluxos, por exemplo, que ao contrário, se eles não existissem, essas pessoas estariam detectáveis, estariam sem sua medicação. Então, é o ideal? Não é o ideal. Ninguém está dizendo que isso deveria ser uma regra, uma coisa permanente. A gente, por exemplo, está batalhando para ampliação de UDMs ou de mudança de regras para a dispensa da medicação da PrEP, para que ela possa estar mais próxima das pessoas, né? E eu acho que a questão do acesso desafia a gente, né? Vai chegar um momento em que ela vai estar o acesso está tão facilitado que vai estar numa máquina, né, para buscar, não é? E outras alternativas, vai estar numa ONG, vai estar numa... O Adriano levantou a mão. Você quer dar o Adriano? Pode dar, Adriano, se você quiser dar o depoimento, pode abrir seu som. Bom dia a todas, do presente. Manda ver, acho... abre. Acho que você tem Estão ouvindo? Tem que abrir? Acho que sim. Não, mas ele está aberto. Estão ouvindo? Tá aberto. Tá falando aí, Cris? Estamos Estão ouvindo ouvindo? sim, Adriana. Ah, tá bom. Estamos ouvindo Ok. sim. Eu acho que essa live, né, essa web é super oportuna, né? A gente vê aí os números de
descontinuação de PrEP e soroconversão são importantes, de fato, né? Acho que essa discussão começou agora no Brasil, mas como a Denise trouxe, tem estudos aí dos Estados Unidos e Europa, inclusive, que falam da soroconversão. Então, acho que é super oportuno, dado que a gente tem ampliado, né, o número de usuários em PrEP, né? Porque a gente percebe que, de fato, né, como vocês já disseram, a questão das barreiras de horário, de dias, são importantes mesmo, né? Então, acho que ampliar o número de possibilidades aí, de horários e dias alternativos aos serviços de saúde tradicionais é de suma importância para ampliar o cadastro de PrEP e também reduzir a descontinuidade, bem como também diversificar os profissionais que prescrevem, né? A gente tem aí no PCDT a enfermagem, PCDT do Ministério para a prescrição. A gente observa que muitos municípios ainda estão médicos centrados, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser resolvido de fato. Tem uma questão também da característica do usuário de PrEP, que ele é pouco obediente, né? No sentido de que ele vai no serviço quando acaba o remédio, muitas vezes. E aí a gente percebe alguns profissionais de saúde já assim, ai, não, vou puni-lo então, né? Como assim ele vem na hora que ele quer? Né? E o usuário de PrEP é desse jeito mesmo, porque ele tá saudável, ele tá bem, tá transando, tá na academia, tá fazendo suruba, é isso mesmo que ele tá fazendo, né? Às vezes não tá fazendo suruba, mas enfim, tá fazendo outras coisas. E aí acho que a gente percebe a gente percebeu aqui em São Paulo, né? Algumas pessoas ainda pensam assim: como assim ele vem a hora que ele quer? Como assim ele falta na consulta, né? Então acho que o serviço tem que pensar, tem que se refletir em relação a isso, de que se a pessoa não retirar aquela medicação naquele momento, a gente marcar para a semana seguinte, pode ser que ele não volte, pode ser que a pessoa se infecte, né? Então acho que tem que retirar a própria resistência em relação a esse usuário, né? Outra questão que a gente percebe até na conversa com os usuários e também nas pesquisas, tem uma belga bem interessante, e acho que tem uma de São Francisco, que é a percepção de risco, né? Então, o usuário em PrEP, às vezes, ele começa a utilizar a PrEP com uma percepção de risco. Vamos supor, ele tem 10 parceiros por mês, 10 parceiros, parceiras por mês, quando ele inicia. 8 meses, 10 meses depois, ele passou para 3 parceiros, né? Então, a percepção de risco dele de 10 para 3 não estou mais em risco, né? Então, ele não volta para fazer um diálogo com o profissional de saúde e a percepção de risco dele é diferente da percepção que nós profissionais temos, né? Então, muitas vezes, nesse percurso que ele tem, ele diminui o número de parceiros, mas isso não quer dizer que não está em risco, né? Outra questão é a questão da parceria fixa, né? Versus idade, principalmente. Então, vamos supor, o usuário tem 20 anos de idade, é o primeiro namoro dele, ele conhece a pessoa há 15 dias, já é o amor da vida, né? Para nós que temos mais de 25 anos, um pouquinho mais, a gente sabe, né? Que 15 dias de relacionamento não é o amor da vida. Pode ser o amor da vida, mas provavelmente não é, né? E aí essa pessoa para de usar PrEP porque ela acha que já, enfim. Então, tem outros fatores que acho que podem aumentar a descontinuação. A questão do gênero, né? Que a Denise mostrou aí a questão das mulheres cis, por exemplo. A gente sabe que para mulher cis, camisinha é um tabu ainda, muitas vezes, né? Uma mulher cis ter camisinha na bolsa é o quê? Ah, ela é promíscua, não sei o quê. Imagina ter PrEP, que PrEP significa eu estou admitindo que eu vou transar sem camisinha, né? Então, eu acho que a gente tem diversos fatores aí que novamente, até estruturais, sociais, individuais aí, que também influenciam na descontinuação da PrEP, assim como a vulnerabilidade para o HIV, né? Então, acho que a gente precisa discutir bastante sobre isso. São Paulo, a gente aqui no município tem tentado diversificar os acessos, né? Então, a gente tem agora o S-PrEP, que é o canal online, que funciona todos os dias, inclusive feriado, final de semana. A pessoa pode retirar a medicação 24 horas. O CTA da cidade, tem estação prevenção. Futuramente, vamos colocar, como vocês falaram aí, máquinas para retirada de PrEP, naquelas máquinas de doce, Coca-Cola, a gente vai conseguir colocar retirada de PrEP também. Então, acho que são desafios importantes e acho que muito animadores, na verdade, né? Porque a gente está no momento da prevenção que a gente pode vislumbrar
é a redução da infecção até o controle e eliminação da transmissão horizontal do HIV, né? Então, acho que é desafiante e animador ao mesmo tempo. E a Denise falou no Hepatoide sobre a gente discutir, né, o termo persistência e tal. Hoje a gente estava pensando aqui, Denise, talvez de vez persistência, permanência, né? Porque persistência em português tem talvez um, uma conotação de teimosia ou até de uma coisa mais dura, mais sofrida, mais árdua, né? Talvez permanência seja um pouco mais suave em português. É isso. Obrigado. Eu acho muito bem colocado a fala do Adriano, né? E, Adriano, acho que você lembra a gente de que, no caso da PrEP, eu vou dizer que a gente tem que mimar os nossos usuários e não tentar educá-los, né? Não é nosso papel colocar ninguém na linha, ensinar disciplina, ensinar limite, que são as palavras que eu escuto. Não, eu tenho que. E é uma coisa muito forte, não? Eu tenho que ensinar meu paciente que ele não pode usar esse serviço desse jeito. E a gente precisa lembrar que, se você olhar para a vulnerabilidade, como você estava dizendo, né? Se a gente for colocar como principal objetivo, antes, primeiro, educar a pessoa para usar o serviço corretamente, para depois ele acessar a PrEP, a gente já falhou. Já falhou, porque é isso que você está dizendo, a gente mimada entre aspas, né? Está vivendo, está transando, e a prevenção ela vem se vier bem, se vier, vou dizer, casando com o meu jeito de ser. Se eu tiver que mudar meu jeito de ser, pode ser que eu não acabe deixando para lá a prevenção, né? Se eu fosse essa pessoa toda organizadinha, daí eu já não sou mais aquela que eu era na minha vulnerabilidade, no meu jeitão descontrolado de viver intensamente a minha vida, né? Então, eu acho que... Mas é para a gente refletir, viu? Eu acho que tem uma... Não é fácil, não. Serviços, a gente tem uma longa tradição nisso, de tentar educar os nossos pacientes. E lembrar também, né, uma coisa que vocês estavam falando, eu queria comentar, porque eu trabalhei com CTA, trabalho por muitos anos, né? E o CTA, a gente está aqui falando da quebrar regras, né? O CTA quebrou muitas regras, né? Eu me lembro, antes, quando a gente discutia arduamente, que a gente estava quebrando regras, princípios básicos do atendimento em saúde, porque na nossa equipe não tinha médicos, né? Não era só de médico. Não tinha médico, a gente tinha até educadores em saúde, gente da história, da matemática, também era da saúde, equipes as mais esdrúxulas possíveis, né? E a gente estava ali na linha de frente fazendo a ampliação do diagnóstico. E serviço privado, dentista pode prescrever, está lá até vi, tudo caixa alta, tem uma pessoa gritando, precisando saber se o dentista pode prescrever. Em São Paulo, o dentista pode. No serviço privado, não. Não, no serviço privado não, só no serviço público, né? Tá bom, agora perdi até o babado. Mas o CTA estava dizendo, ele sempre quebrou regras. Antes do ato médico ele existia, então a gente, graças a Deus, conseguiu avançar no diagnóstico em horários noturnos. O CTA foi pioneiro nisso, né? E agora a gente volta com a PrEP, que de uma certa forma traz a prevenção para dentro do serviço assistencial, né? Para quem está no interior, aí está começando a atender, eu vejo que a maioria dos cadastros do atendimento de PrEP está casado com serviços de assistência, né? E talvez esse serviço de assistência, né, diferente do CTA, da área do CTA, da prevenção, tenha um pouco mais de rigidez no formato de organizar o seu trabalho, o seu atendimento, né? Coisas para a gente pensar. Obrigada, Adriano, o pessoal está até sugerindo aqui que queria uma web com o pessoal do município para contar em detalhes essas... eu acho assim, eu acho que é legal, eu acho que eu sou a primeira que sempre traz, mas eu acho também, eu queria aprofundar um pouco, né, em relação ao nosso interior paulistano, né, paulistano não, paulista, para a gente entender como avançar no interior de São Paulo, porque aquilo que você estava dizendo, quando a gente vê os números, tirando alguns municípios que têm mais tradição, como Ribeirão Preto, Guarulhos, né, que estão com um volume de PrEP, né,
eu diria que a gente está com o desafio de ampliar o número de acesso mesmo, sabe? No interior. A gente avançou muito, mas a gente tem muito que crescer ainda no atendimento da demanda no interior paulista, tá? E os números são, é como você falou, dá para controlar num caderninho, entendeu? Dá num livro preto, dá para controlar. É o número de usuários de PrEP, né? Eu estava aqui vendo que a Mariana está aí da Unicamp, por exemplo. A Mariana é dentista, né? Ela está aqui com a gente, ela está lá na Unicamp e estava fazendo PrEP ela sozinha, entendeu? E a gente tem assim as equipes aí do interior tocando o barco, mas é por isso que a gente precisa olhar com carinho para ver como é que a gente faz para ampliar esse acesso. Vista de presença não teve, não, né? Tá perguntando. Olha, eu vou confessar que a incompetência foi minha, porque eu recebi um tal de um link que eu tinha que ter posto aqui, mas aí desisti, né? Muita coisa para Ficou gravado. apoio, âncora, comentador. A aula ficou Era para gravada. ter uma lista de presença, mas a aula ficou gravada, se Deus quiser, né? É isso. Se Deus quiser, a gravação vai dar certo hoje. Qual a função do formulário físico? Qual formulário? No Ciclone, vocês têm duas formas de fazer o preenchimento do formulário de PrEP. Ele tem lá digitável, então você digita o formulário, né, no Ciclone e imprime. Então, o que ele facilita é que você já vai olhando, não é isso? E você imprime ele já preenchido. Por exemplo, ações extramuros, eu levo o impresso porque a gente não tem acesso ao computador quando a gente está lá fora. Então, eu preencho tudo na mão. Na mão. Quando volto, eu lanço para o Ciclone. A diferença é essa. A diferença é se você tem um computador, você digita no computador e imprime. Se você vai para o Extramuros, não tem acesso a nenhuma máquina, você leva ele impresso. O impresso sumiu. Ai, não sei. Eu vou olhar. Eu vou olhar de novo. Eu vou olhar. Eu acho que eu vou dar uma olhada se ele está lá. Sabe um pouquinho. Não entendi. Oi? A Simone falou alguma coisa. Simone, qual a função do formulário físico? Não, essa foi já. Pra cima. É que o Renato falou que o formulário sumiu, mas depois eu vou checar lá para ver se sumiu. A gente tem que pedir para reaparecer, porque ele tem que existir. É a Simone. Sim, mesmo digitável ou impresso, nós enfermeiros fazemos para ir até a farmácia. Ah, tá. É outra Simone, você achou que era a Simoninha. A Denise viu Simone e já achou que era dela. Não, É. acho que é isso. É isso, gente. Olha só, terminando nossa web agora. Se vocês fiquem tranquilos, porque no nosso mailing list eu mando essa apresentação. E vamos ver se a gente então bola uma de troca de experiências, ou talvez a gente convide, aí quem quiser do interior contar também sua experiência, manda para a gente um e-mail, se convidando para uma próxima web, convidaremos o município de São Paulo, que aí a gente faz essa discussão de organização, de PrEP, de possibilidades, e aí cada um lá na sua realidade vê o que é possível captar dessas experiências e incorporar no seu município. Acho que avançar a gente precisa e consegue. A gente tem fé que a gente consegue. Vocês são porreta, já chegamos até aqui ao longo desses anos. A gente vem trabalhando contra isso que vocês estão dizendo, não amplia a equipe, uma série de dificuldades que a gente sabe que tem tido, mas a gente tem fé que a gente consiga abrir mais o acesso aos nossos usuários que estão esperando, né? Porque cada vez que a gente abre uma portinha, vocês estão tendo essa experiência. Você abriu a portinha, se você quiser, você já tem uma fila ali, uma listinha de espera para você colocar para dentro do seu atendimento. É isso, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês e a gente se despede até uma próxima. Aguardem notícias e a gente aguarda notícias de vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?